Bom, prazer recebê-los novamente. Estamos começando mais um Private Meeting, hoje com convidados super especiais. Pô, a gente tem o Arthur Wichmann, que é CIO global da XP, Private, e o Renato Folino, Head da XP de Assessoria Patrimonial. Pô, hoje a pauta aqui é a gente falar um pouquinho sobre cenários, perspectivas, tanto locais quanto internacionais. A gente também vai falar um pouquinho na pauta tributária sobre os benefícios de alguns veículos de investimentos. A gente vai falar um pouquinho da MP 1171, que trata das mudanças dos ativos no exterior. E também vamos falar um pouquinho aí do que está por vir numa possível reforma tributária. Acho que essa é uma pauta que todo mundo também tem bastante interesse. Bom, não vou demorar muito, acho que já vou chamar o Arthur aqui, que é uma das grandes estrelas aí do mercado. Pô, queria até que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória antes de começar a apresentação. Pô, um peso pesado, super craque. E, bom evento, vamos começar. É o vermelho, pronto, funcionando. Gente, poxa, muito obrigado pela presença de todos. Eu queria agradecer especialmente aos nossos amigos da NextGen. A vida, de vez em quando, ela dá para a gente esses presentes, né? Então, assim, pessoas que são que você começa a ter um relacionamento profissional e depois, né? Daniel, Lucas, Roberta, Marcos, Orsino está aqui na frente. A gente vai desenvolvendo relacionamentos e vai podendo, ao longo do tempo, ganhar esses pequenos presentes, ou grandes presentes, nesse caso. Meu nome é Arthur Wichmann, eu sou responsável por todo o de investimento, certo? Então, o que está vendo aqui? Eu acho que o microfone é alérgico a mim. O microfone está alérgico a mim, alguma coisa assim. Eu sou economista de formação, eu sou formado pela PUC do Rio, com mestrado em engenharia. Estou há 28 anos no mercado. Comecei trabalhando com o ex-ministro Paulo Guedes, lá no Pactual, né? Vamos ver se... Está ligado, mas não está funcionando. Desculpa, mas ele tem experiência nesse negócio de microfone, você tem que ficar atrás. Eu tenho que ficar atrás nas caixas de som, ok. Então tá bom. Opa! Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, deputado. Não está funcionando. Mesma coisa. Alô. Esse aqui... Opa. Então, estou há 28 anos no mercado, comecei trabalhando no Pactual antigo, com Paulo Guedes, André Jacuski. Passei 10 anos trabalhando fora do Brasil, 5 na Suíça, 5 no Canadá, tocando os portfólios globais de um banco suíço. Voltei para o Brasil, fui trabalhar com o Luiz Stuberger na gestão do Fundo Verde. Fiquei 10 anos com ele, fui um dos sócios fundadores da empresa, quando a gente comprou ela do Credit Suisse. E daí, com 25 anos de carreira, eu só queria fazer essa pequena reflexão, porque vai ter um pouco a ver com o que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu fiz a seguinte reflexão, falei, o jeito que eu usei para ganhar dinheiro nos primeiros 25 anos da minha carreira não vão funcionar nos próximos 25 anos. O mundo está mudando muito rapidamente, isso tem a ver com a tecnologia, com a interação entre tecnologia e negócios. Eu tenho que reaprender tudo que eu aprendi nos últimos 25 anos. Fui falar isso com o meu sócio, ele falou, Arthur, concordo 100% com você, o problema é que só tem 9 sócios na empresa, não dá para parar um sócio só. Falei, não tem problema, saí, vendi minha participação, fui para a Califórnia, passei um tempo lá no Vale do Silício, estudando as empresas, visitando as universidades, visitando os fundos. Deu mais certo do que eu imaginava, meu filho hoje em dia faz faculdade lá fora. Voltei para o Brasil, e aí, para quem voltou para o Brasil e estava estudando tecnologia e investimento, a XP era um lugar muito tentador para ver, porque ela está no centro de onde tecnologia e investimento se encontram, né? Então, vim para a XP,
o título é Chief Investment Officer, é um nome complicado. Assim, gente, em português, claro, eu sou o culpado. Tá? Se der alguma coisa errada, a culpa é minha, lá na XP, em termos de investimento. Então, assim, eu lidero uma equipe de 40 pessoas, tem gente em São Paulo, tem gente no Rio, tem gente em Miami, tem gente em Nova York. É um negócio que dá um trabalho enorme, mas, de verdade, a gente tem muito orgulho desse time que a gente conseguiu montar. Eu sou disparado a pessoa mais burra, já garanto para vocês, mas você tem o Paulo Leme, que foi presidente da Goldman, trabalhou na FMI, você tem o Rogério Freitas, você tem o Thiago Faveri, pessoas que, ao longo do tempo, vocês vão conhecendo também. O time é extremamente talentoso, a gente se orgulha muito do que a gente montou. E eu estou muito feliz de estar aqui em Goiânia pelo seguinte, a gente estava falando ontem à noite, minha primeira viagem pela XP e o primeiro escritório que eu visitei foi a NextGen. Eu tinha acabado de chegar na XP, o pessoal falou, Goiânia. Eu falei, pois não, entendeu? Vim conhecer o Daniel, vim conhecer o Lucas, então foi um prazer enorme, entendeu? Voltar para o primeiro escritório, um escritório que é muito próximo dos nossos corações, assim, a gente gosta muito, muito da turma aqui. Mas, então chega de introdução, né? A minha história não tem muita graça para falar para vocês, mas tem algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês hoje e eu tentei fazer uma coisa especial. E quando você tenta fazer uma coisa especial, ela pode dar muito certo ou muito errado. Né? Então, vamos ver para que lado esse negócio vai. Eu quero falar com vocês, primeiro, a gente vai falar sobre o que está acontecendo no mundo, especialmente o problema da crise bancária, né, no mundo. A gente está vivendo uma crise bancária com uma característica especial, que a gente vai ver agora. Depois, a gente vai falar um pouco de Brasil, se o futuro vai ser igual ao passado, essa é a pergunta que a gente vai tentar responder para o Brasil. Né? E depois eu queria, se tiver tempo, porque o Folino é disparado o cara mais interessante que vocês têm para ouvir, mas então eu vou falar rápido, mas se eu tiver tempo, eu queria também falar uma coisa que eu acho muito importante deixar essa mensagem para vocês. Gente, o mundo vai engatar uma quinta marcha tecnológica, essa quinta marcha tecnológica tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com novas tecnologias, e se você não está confuso é porque você não está prestando atenção. De verdade, isso vai mudar o mundo. A gente está vendo o surgimento, é como se a gente estivesse sentado vendo o surgimento da energia elétrica de novo. Entendeu? Assim, um negócio que vai mudar completamente a forma como os negócios operam, como cada um de nós aqui opera, como cada um de nós pensa, como cada um de nós vive. Daqui a pouco vai ter todo mundo carro sem motorista. Então, assim, e outras coisas que a gente sequer imagina. Então, eu queria muito ter um tempinho no final para ver se a gente fala sobre isso com vocês. Mas vamos lá, gente. Crise bancária. A gente está passando por uma crise bancária, vou tentar não ficar aqui na frente do slide, especialmente no mundo anglo-saxão, né? Você pensa Estados Unidos e Europa, né? Acho que no Japão tem menos desse problema, etc. Crise bancária é um negócio novo? Não, gente. Isso aí é um paper de Harvard. A primeira crise bancária registrada foi de 1650. Então, assim, não é que a gente está vendo um negócio novo. Mas crises bancárias são eventos que precisam ser levados muito a sério. Todas as grandes recessões ou depressões pelos quais o mundo passou incluíram falhas no sistema bancário. 1929, a recessão virou uma depressão quando os bancos quebraram. 2008, quando os ativos imobiliários chegaram no balanço dos bancos, a queda do valor dos bancos, você entrou numa crise profunda e precisou de um resgate trilionário por parte de governos ao redor do mundo. Então, assim, não se pode brincar com crise bancária. Mas essa crise bancária tem as mesmas características que a gente tem agora, que a gente teve no passado, Arthur? A gente sabe como é que elas funcionam? Gente, essa crise bancária tem uma característica diferente. Você fala assim, você tem desde 1650, a gente aprendeu a lidar com isso. Gente, muito cuidado nessa hora. Por quê? Porque a gente está vendo a primeira crise bancária em velocidade digital da história. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, essa foto da esquerda, é a Northern Rock. Northern Rock foi um banco britânico que quebrou em 2008. Olha como é que era uma crise bancária em 2008. Na Irlanda, frio, bando de gente tomando chuva na cabeça, tentando entrar na agência e sair na agência, literalmente, com um pacote de dinheiro. Você tinha que sair da agência, não era assim, não, você saiu da agência com um bocado de dinheiro
E porque se você pedisse para fazer naquela época o equivalente a uma TED, você não sabia se o banco ia estar aberto no dia seguinte, se a TED ia ser processada. Então, você saía com um montante de dinheiro e aí tentava entrar no outro banco do lado que você achava que não ia quebrar. Hoje em dia, como é que você faz uma corrida bancária? Sim. Né? Leva 30 segundos. Para mim, que não sou, entendeu? Eu sou tecnologicamente atrasado. Meu filho leva 10. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, o Silicon Valley Bank foi o primeiro grande banco a falhar, né? Ele é um banco extremamente mal gerido, ele tinha todos os problemas de uma má gestão de um banco, mas ele perdeu 42 bilhões de dólares de depósito em 8 horas. Gente, imagina 42 bilhões de dólares de depósito saindo pela porta digital afora em 8 horas. Não tem banco que aguente isso, entendeu? Era 1/4 dos depósitos. Nenhum banco no mundo tem liquidez atualmente suficiente para fazer frente a 1/4 dos depósitos indo embora. O que o governo norte-americano teve que fazer? Tomar medidas drásticas, segurar todo o sistema, dizer para todos os depositantes do banco, mesmo aqueles que não estavam segurados, porque lembra, você tem lá o limite de 250 mil dólares, que está segurado pelo FDIC, que é o FGC deles, né? O governo norte-americano falou, olha, todo o dinheiro desse banco está segurado. Se você tiver 2 milhões de dólares, esse banco está segurado. Por quê? Porque ele quer parar a corrida bancária, porque corrida bancária você sabe como começa e nunca sabe como termina. Né? É que nem aquela coisa do dominó. Você tem que parar o dominó logo no início. Então, gente, de novo, a gente está vivendo uma corrida bancária com velocidade e com características que a gente nunca viu. Os bancos regionais norte-americanos estão passando e vão continuar passando por muita dificuldade? Vão continuar passando por muita dificuldade. O regulador lá tem que estar muito em cima da bola. Ah, então, Arthur, a gente vai viver 2008 de novo. Não, não vai. E o motivo pelo qual a gente não vai viver 2008 de novo é porque tem uma diferença fundamental no sistema. O motivo pelo qual a gente não vai viver 2008 de novo é porque a gente viveu 2008. Então, em 2008, a gente aprendeu o seguinte, os bancos tinham uma alavancagem muito maior do que eles poderiam ter. Então, a gente passou de 2008 para cá, dizendo para os bancos, diminui a alavancagem, diminui a alavancagem, diminui a alavancagem, está aqui o teto máximo de alavancagem, e os bancos diminuíram a alavancagem de tal forma que 2008 era uma crise de solvência. Você chegava lá e você olhava a Lehman Brothers, você olhava a Merrill Lynch, que foi comprada na época, e você falava, esse banco está quebrado. Agora, imagina como é que você resgata um banco quebrado. Isso é um grande problema. Um banco com patrimônio líquido negativo, você usar dinheiro público para salvar um banco com patrimônio líquido negativo, que ficou com patrimônio líquido negativo, porque foi os investimentos, entendeu, pouco, digamos assim, prudentes, para pagar bônus milionários para os seus executivos, é duro. Né? Tem um senador aqui, tem um deputado aqui que entendem muito mais do sistema político, mas é muito difícil você fazer o sistema político recompensar uma atitude, entendeu, impensada do sistema financeiro. Então, em 2008, 1/3 do sistema financeiro tinha patrimônio líquido negativo. Era um problema gravíssimo. Tá? A gente teve que injetar liquidez, fazer o TARP, 700 e tantos bilhões, jogar o juro a zero. Agora não. Agora o sistema não está insolvente. O sistema está ilíquido. É diferente. O que é a diferença? Todo mundo... Não, mentira. Uma parte importante do sistema bancário norte-americano tem patrimônio líquido positivo, não está quebrado. Agora, ele só não tem dinheiro se todos os depositantes forem lá bater na porta do mesmo jeito. Mas, para isso, a gente tem solução. Tanto que, quando a gente teve a crise do Silicon Valley Bank, o Fed foi lá e injetou 300 bilhões de dólares de liquidez no sistema e a perda de depósito deu uma parada. Então, assim, aqui é a grande mensagem, gente. Sim, é um problema. Sim, nós temos que ficar prestando atenção. Corrida bancária não pode se brincar. É uma coisa que pode degringolar em uma crise muito profunda. Sim, os reguladores americanos estão olhando e é diferente. Todo mundo quer contar a história para você. 2008 de novo. Não é. Não é nem de perto como 2008, nem de perto. Mas precisa tomar um certo cuidado. Ou seja, é ruim, mas não é 2008. Essa é a grande mensagem que eu queria passar para vocês, com uma novidade de que, poxa, agora esse negócio pode acontecer, entendeu, em 2 dias, o banco pode perder metade dos seus depósitos. Né? Brasil, a pergunta que a gente tem que responder agora, poxa vida, o Bovespa subiu, a taxa de juros de longo prazo deu uma caída,
vamos discutir se o Banco Central vai cortar ou não a Selic. Ele vai cortar a Selic a partir de agosto. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: o Brasil, fundamentalmente, fora desse momento cíclico positivo, a gente vai viver um Brasil no futuro melhor do que o nosso Brasil no passado? Qual que é o Brasil do passado? Né? E aqui, desculpa, eu uso essa história de medíocre cristão, não tem nenhuma conotação negativa, não, mas é só porque eu acredito muito numa frase do ex-ministro Roberto Campos, o avô do presidente do Banco Central, que é: o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E, infelizmente, vamos ver qual é a história brasileira. Eu fiz a seguinte conta. Eu comecei a trabalhar aqui, gente, em 1994. Tá? Qual foi o crescimento do PIB per capita brasileiro de 1994 até agora? 1,24% ao ano. Gente, se você me dissesse que a Suíça cresceu 1,24% ao ano, eu ia entender. Mas que o Brasil, um país com esse potencial todo, um país com um mercado consumidor de mais de 200 milhões de consumidores, um país com um potencial agro gigante, um país com um potencial hídrico gigante, praticamente autossuficiente em energia, se não exportador líquido de energia, 1% de crescimento. E aí eu vou dizer de onde veio esse 1% de crescimento, que todos vocês aqui sabem. Esse 1% de crescimento veio de vocês, ele veio do agro. Tá? Quando você olha esse número, você quebra o crescimento da produtividade brasileira, o crescimento da produtividade da indústria no Brasil e do setor de serviços no Brasil, de 1994 até agora, é zero. Gente, isso assusta. Imagina, você pega o Arthur em 1994, não tinha iPhone, mal tinha computador, e eu produzo hoje o mesmo PIB que eu produzia, entendeu? Hoje com iPhone, a gente perdeu um trilho de crescimento muito importante. E o que salvou esse número e fez esse número ficar positivo foi porque o setor agrícola brasileiro investiu em um setor que puxa a produtividade. Né? Então, assim, de verdade, vocês entendem essa conta aqui. Aí você fala: tá bom, Arthur, o Brasil é um país que cresceu pouco ao longo do tempo, mas ele teve inflação baixa, né? A gente cresce pouco, teve inflação baixa. Não, mentira, a gente teve 6,35% de inflação, porque eu excluí um negócio aqui chamado Plano Real. Certo? Então, a gente olha e fala: poxa, a gente cresceu pouco, teve uma inflação de 6% ao ano, né? Que é uma inflação bastante elevada, especialmente se você parar para pensar que nesse período aqui o mundo inteiro estava com inflação quase zero. Né? Então a gente teve uma taxa de juros qual? Uma taxa de juros de 12,5%. Então vamos voltar aqui, né? 6,35% de inflação com 12,5% de juros significa que a gente teve uma taxa de juros real de 6% ao ano. Né? Então, assim, a equação para o crescimento do Brasil não fecha. E aí eu vou mostrar para vocês, a gente pode pegar aqui várias teorias econômicas muito complicadas para tentar justificar o crescimento. Gente, vamos simplificar, vamos falar em português claro. O que está por trás desse crescimento? É isso aqui, gente. Isso aqui é o índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial. O Brasil está em 71 de 141 países. Não está dando para ver direito, tem vários critérios aqui, tem infraestrutura, tem mão de obra, tem segurança. Tem um critério que a gente vai bem, que é tamanho de mercado, que a gente é o 10º no mundo, então tudo bem, nós somos grandes. Né? E aí eu fui curioso tentar entender melhor o que estava por trás da gente ter... 71 não é uma posição muito louvável para um país que tem o potencial que o Brasil tem. Né? O que está por trás disso? E aí, gente... Agora são imagens fortes, tá, por favor. Tem um subcritério lá, por exemplo, peso da regulamentação do governo. Como é que o governo atrapalha todos nós no setor privado em termos de complexidade tributária, uma legislação trabalhista complexa, regras excessivas. Uma padaria no Itaim, gente, pode levar, isso aí eu verifiquei, uma padaria no Itaim pode levar 28 multas diferentes pelo banheiro da padaria. Não é a padaria inteira, é o banheiro da padaria no Itaim pode levar 28 multas diferentes. Então, o empresário brasileiro é um herói. E olha só, peso da regulamentação governamental. O Brasil é número 141 de 141 países. O que isso significa? Que o governo brasileiro coloca um peso sobre o setor privado que os outros 140 governos não colocam sobre os seus respectivos setores privados. Né? Tem outros critérios, que poxa, visão de longo prazo do governo, a gente é 129, tá, assim,
tem vários outros critérios que têm a ver com o funcionamento da máquina pública, né? Então, isso aqui, gente, eu não preciso de usar nenhuma teoria econômica muito complicada. Exercer a atividade empresarial no Brasil é difícil. De onde é que vem o crescimento? Teoria econômica simples. O crescimento vem da atividade empresarial sendo exercida, da gente lá, barriga no balcão, suando todo dia, entendeu? Da NextGen, da XP, do pessoal do agro, acorda muito cedo, tal, lá suando todo dia. Por quê? Porque aquele é o projeto da nossa vida. Aí a gente, suando todo dia, a gente contrata mais uma pessoa, contratando mais uma pessoa gera mais receita, gera mais arrecadação para o governo. É assim que vem o crescimento. E o que a gente faz? O que o governo brasileiro coloca? Uma grande barreira à atuação do empresário brasileiro. É muito difícil empresariar no Brasil, é muito difícil ser empresário. Então, quando é difícil você empresariar, você tem menos investimento. Quando você tem menos investimento, você tem menos crescimento. Eu não preciso usar nenhuma teoria econômica muito complicada. É isso aqui. Ah, mas então por que a gente tem muita inflação, Arthur? Porque isso aqui é o seguinte, gente, aí eu vou entrar no Economês em 2 segundos, isso é a restrição de oferta. Ao longo da nossa história, eu estou pegando aí pós-94, pós-Plano Real, mas se você pegar pré-Plano Real também é verdade, muitos governos tiveram a ideia de, olha, vamos dar incentivo à demanda, né? Vamos dar dinheiro para todo mundo, vamos fazer o BNDES, entendeu? A gente tentou a indústria naval já 4 vezes, né? Deu errado com o Juscelino, deu errado com o Geisel, deu errado com a Dilma, entendeu? Quantas vezes a gente vai tentar uma indústria que, poxa, para o qual o Brasil aparentemente não tem vocação, né? Então, assim, a gente tenta dar um incentivo à demanda, dá renda para as pessoas, faz a coisa, entendeu? Só que a oferta não responde. Aí, poxa, a gente tem lá as pessoas querendo comprar 10 pacotes de bolacha, mas a fábrica só tem capacidade de fazer 5, e para eu dobrar a minha fábrica, eu não consigo a licença ambiental, porque tinha um passarinho que há 10 anos atrás, não tem nada contra o meio ambiente não, tá? Mas, sim, tinha um passarinho que há 10 anos atrás tinha feito o ninho ali. Então, assim, eu não consigo dobrar a minha fábrica. Então, o que acontece? Quando tem a demanda por 10 pacotes de bolacha, o preço do pacote de bolacha sobe. Sobe a inflação, quando sobe a inflação, o Banco Central, que tem um mandato independente, é forçado a subir a taxa de juros. Quando você sobe a taxa de juros, cai o crescimento. É tão simples quanto isso. Eu não preciso recorrer a nenhuma teoria econômica muito complicada para explicar isso. O problema é quando a gente olha o tamanho do desperdício brasileiro, né? Isso aqui são dados interessantes. Né? Você pega o estudo do Doing Business do Banco Mundial, uma empresa brasileira gasta 1.501 horas por ano para descobrir como é que ela paga imposto, tá? A média na América Latina, não estamos falando dos Estados Unidos, não estamos falando de Suíça, é 317 horas, ou seja, uma empresa brasileira leva 5 vezes, ela mobiliza 5 vezes mais recursos na sua área tributária. Eu fui visitar uma vez a Volkswagen lá em São Paulo, e o diretor financeiro, que era alemão, a maior dificuldade dele era como é que ele explicava para a matriz que a área tributária dele tinha 30 pessoas, a área tributária na matriz na Alemanha, que faturava para a Europa inteira, tinha 2 caras, e os caras ficavam 6 meses sem fazer nada, jogando paciência no computador, e chegavam todas as horas, aí foi lá, apertava um botão, tal, e ele tinha que explicar para o chefe dele que, poxa, vendendo 1/10 dos carros que eles vendiam na Europa, ele precisava de 30 caras, e mesmo assim ele ainda tinha dificuldade de descobrir qual era a taxa de imposto, né? As empresas, se você pega a Pricewaterhouse, as empresas brasileiras são as que mais gastam horas no mundo para pagar imposto, tá? Então, você está mobilizando recursos da sua empresa, da nossa atividade, da nossa fazenda, que eu podia estar usando na produção para gerar um DARF. Isso não gera produtividade, isso é zero de produtividade, quase por definição, né? Então, a gente vai olhar e vai falar o seguinte, o que isso acarreta ao longo do tempo? Arthur, isso importa? Gente, isso aqui é o PIB per capita brasileiro numa perspectiva latino-americana. A gente botou base 100 aqui. Se a gente tivesse crescido que nem a Bolívia com o Evo Morales, o PIB brasileiro seria 15% maior, 1,5 trilhão de reais a mais. Se a gente tivesse crescido como o Chile, lembra que o período de hipercrescimento chileno foi para cá, né? De novo, sem nenhum julgamento moral sobre toda a parte política chilena. Olha, o PIB brasileiro seria 50% maior. Estamos falando de 5 trilhões de reais a mais se a gente tivesse feito só o que o Chile fez. O Chile não tem nada melhor que ele, muito pelo contrário.
entendeu? Ah, tudo bem, eles têm cobre para chuchu, etc. Mas, pô, cara, um pedacinho, uma tripa de terra sem água entre os Andes e o Oceano Pacífico. De novo, nada contra o Chile, ótimo, um lugar bacana para viajar, os vinhos são uma maravilha. Mas, assim, se a gente tivesse crescido que nem o Chile, é 54% de crescimento a mais, né? Agora, de novo, imagens fortes, gente. Vamos colocar isso em perspectiva asiática. Se você tivesse feito uma pergunta para mim aqui, Arthur, eu vou te dar 2 países. O país número 1, ele é uma península dividida ao meio, a parte de cima está em guerra com a parte de baixo, eles têm uma trégua, a Coreia do Norte ainda tecnicamente está em guerra com a Coreia do Sul, eles têm um armistício, eles não têm a paz ainda. A capital desse país está a 60 quilômetros, ou seja, a artilharia norte-coreana pode destruir completamente Seul, entendeu? Porque está no alcance dos canhões norte-coreanos. É um país, aquilo ali, com a educação média da força de trabalho parecida com o brasileiro, sem recurso natural, de clima relativamente hostil, né, mais frio, etc., neva, tal, sem nenhum potencial agrícola, sem nenhum grande recurso natural. Agora, tem outro país, que é um país de dimensões continentais, é um país com recursos naturais de todas as sortes, de energia a minério, potencial agrícola, maior capacidade de terra agricultável não desenvolvida no mundo, água disponível, entendeu? Teoricamente, não estamos em guerra com ninguém, a não ser com nós mesmos, de vez em quando, né? Então, assim, quem que você escolheria para ganhar a corrida de crescimento? Gente, eu ia errar feio. Sim, eu ia tirar 0 nessa prova, entendeu? Que eu escolhi o Brasil e não a Coreia do Sul. Só que o PIB coreano, nesse período, foi o dobro. Gente, isso aí são 10 trilhões de reais que a gente deixou na mesa. O sul-coreano tem alguma coisa na água que eles têm, que a gente não tem, que a gente não poderia ter feito igual? Não tem. Então, a gente podia ter o dobro da riqueza se a gente tivesse continuado no caminho, e isso é muito importante, gente. Não é que o Brasil não saiba e não tenha vocação para crescimento. De 1900 até 1972, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Não teve nenhum milagre japonês. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Então, assim, a gente tem a vocação para o crescimento. A gente tem a capacidade de crescer. A gente só perdeu o nosso caminho nos últimos 30 anos. Então, o que cabe a nós agora, como brasileiros, vamos achar esse caminho de novo, gente, que o potencial é gigante. E o potencial está aqui. O potencial não está, entendeu? O potencial está no agro, em desenvolver, entendeu, o centro-oeste, em fazer com que a gente tenha, entendeu, um Brasil que, poxa, viva o seu potencial. Qual que é o nosso medo aqui? Já falando da parte de investimento. É a gente começar com um problema de falta de previsibilidade fiscal, e a gente vai falar disso em um segundo. Se eu não consigo ter previsibilidade fiscal, eu não consigo saber qual é a inflação. Se eu não consigo saber qual é a inflação, eu não consigo saber qual é a taxa de juros. Se eu não consigo saber qual é a taxa de juros, eu não consigo saber qual é o crescimento, eu não consigo botar um preço correto para o Bovespa, para um título do governo. A gente tem que quebrar essa espiral. Arthur, o que foi aprovado até agora, né, o chamado, entendeu, arcabouço fiscal, resolve, ele tira o teu medo dessa primeira linha aqui? Mais ou menos, gente. Um pouco, muito não. Por quê? Porque o arcabouço fiscal, ele é incompleto, especialmente no seguinte sentido. A primeira, e de novo, deixa eu só fazer uma grande observação aqui, gente. Eu não quero fazer nenhuma observação de cunho político aqui. Eu já fui acusado de ser petista e bolsonarista pela mesma pessoa na mesma conversa. Eu não sou nada, entendeu? Aqui eu estou fazendo única e exclusivamente uma análise econômica dos fatos, tá? A primeira medida do governo eleito foi a PEC da transição. O que é a PEC da transição? 194 bilhões a mais de gastos, que a gente não tem para gastar. Então, a gente tem um buraco, e a partir daí, desse buraco, ele constrói o arcabouço fiscal. Mas o arcabouço fiscal é construído em cima de um buraco. Então, a gente tem que tapar esse buraco e a gente vai ver como, né? Lembrando, o que funcionou no Brasil e quando é que a gente estabilizou a economia brasileira? Quando a gente teve o tripé macroeconômico. Eu sei que isso aí é um termo que saiu de uso, mas na década de 90 a gente usava muito, que era câmbio flutuante, meta de inflação e estabilidade fiscal. Você faz essas 3 coisas, a economia estabiliza, né? A discussão agora a gente vai
mexer em algum desses suportes, algum dos pés desse tripé, vamos discutir. É isso aqui que o governo prometeu para a gente, né? Saindo de um déficit, isso aqui é do Ministério da Fazenda, né? Então, assim, saindo de um déficit de 0,5% do PIB, indo para zero já em 2024, passando para um superávit de 1% do PIB. A gente faz conta na ponta do lápis, para chegar aqui a zero, né? Dado que você se comprometeu com um gasto de 194 bilhões, que, poxa, de novo, eu não quero parecer que insensível socialmente, o Brasil tem demandas sociais de gasto muito sérias, muito prementes, mas é muito difícil você gastar um dinheiro que você não tem, né? Para a gente chegar aqui no zero, e essa talvez seja a grande verdade não dita pelo ministro Haddad, a gente vai precisar de duas coisas, né? Quer dizer, você vai precisar de ter vou dar uma má notícia logo, a gente vai precisar ter um aumento de carga tributária, entendeu? Ou você não chega no zero, são as duas possibilidades. Ou você não chega no zero, ou você precisa ter um aumento de carga tributária. Qual o tamanho da carga tributária que precisa ser implementada? Em torno de 100 bilhões de reais a mais. Por quê? Porque o governo gastou 200 bi a mais, né? Ele gastou quase 2% do PIB a mais. Então, para chegar no zero, a gente precisa de um nível de arrecadação maior. Ah, mas Arthur, tem o arcabouço fiscal, tem essa história toda, né? Qual é o nosso medo? Nosso medo é justamente esse. A gente ter um endividamento que sobe ao longo do tempo. E a gente sabe que países que têm endividamento crescentes ao longo do tempo têm dificuldade de manter sua taxa de juros controlada. É tão simples quanto isso. Para quem tem uma dívida crescente, paga juros mais caros ao longo do tempo. É justamente aquilo ali que a gente tem que tentar evitar. Ah, mas Arthur, tem o arcabouço fiscal, tem o ajuste, e vamos fazer um ajuste via aumento de carga tributária. Aí eu tenho um segundo problema com isso. Vocês vão dizer que eu sou um pessimista de carteirinha. Não é verdade. Quando você pega isso aqui, infelizmente, é o professor de Harvard, Alberto Alesina, que nos deixou muito cedo, mas ele, antes de morrer, ele fez o estudo definitivo sobre ajustes fiscais. Ele pegou de 1970 até 2010 todos os ajustes fiscais que foram feitos, países desenvolvidos, países emergentes, e ele chegou a uma conclusão muito simples, que para todo mundo que toca um negócio é meio óbvio. Ele falou, olha, tem dois tipos de ajuste fiscal. Se aumenta imposto, você corta gasto. São essas duas coisas que você pode fazer. Ele falou, olha só, se eu dividir o meio, os ajustes fiscais, que aumentam imposto ou que cortam gasto, o que eu vejo nos ajustes fiscais que cortam gasto? Você corta gasto, você diminui, por definição, a carga tributária, né, em algum lugar, né, para compensar o corte de gasto. Então, você tem uma queda no nível geral de preço. Você tem a queda no nível geral de preço, a taxa de juros cai, né? A taxa de juros cai, você pode ter um crescimento maior. Além disso, corte de gasto, uma vez, muito obrigado. Uma vez eles cortados, eles são difíceis de serem reinstituídos, né? O que acontece quando você tem um ajuste via aumento de receita, né? E aí ele fala também, é muito clara aqui o que a gente está, a conclusão. Essa é uma ideia que algumas pessoas do governo têm, que eu discordo. Ele fala assim, não, eu vou tributar a Ambev, quem vai pagar imposto é a Ambev. Não, não é. A Ambev é oligopólio, o que ela vai fazer? Aumentar o preço da cerveja. Então, se aumenta a carga tributária, a Ambev repassa isso, porque ela é um oligopólio para o consumidor, você tem um aumento do nível geral de preços, que vira inflação, via indexação, aí o Banco Central tem que subir a taxa de juros, e você tem um crescimento menor. Então, ajustes fiscais via aumento de receita, aumento de tributação, eles são associados a recessões maiores, a crescimento menor e inflação maior. Qual é o caminho que, por enquanto, o governo parece ter indicado? Olha, nós vamos ter aumento de carga tributária. Qual é a minha conclusão, então? Que, infelizmente, o Brasil do futuro não vai ser tão diferente assim do Brasil do passado. Por quê? Porque a gente não está indo na direção de tirar a mochila de 50 quilos das costas que a gente coloca no empresário brasileiro. E não é só tributo, não, gente, de verdade. Ali na XP eu não preciso que ninguém me ajude do ponto de vista de tributo, cara. Está tranquilo. Eu, como sócio da XP, falo, olha, não tem problema. Agora, não coloco uma mochila de 50 quilos de pedra nas minhas costas. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Pô, você tem que ter 12 estudos, você tem que ter a fiscalização do não sei o quê, tem que ter a fiscalização, entendeu? Do IBAMA. Pô, estou num prédio no centro de São Paulo. Então, assim, acho que a gente vai nessa direção.
a minha conclusão é que a gente vai ter um pouco mais do mesmo no futuro. Ah, o PIB agora esse ano vai ser super bom, vai ser 2,5%. Vai. Por quê? Por causa de vocês aqui nessa sala. O PIB agro vai salvar o Brasil esse ano. A gente vai ter o crescimento do PIB agro esse ano, vai ser esperado em torno de 21%. Né? A gente vai ter o PIB agro crescendo 21% todo ano. Gente, eu adoraria que fosse aí, resolveria o nosso problema. Eu não acho que vai acontecer. Né? Então, assim, a gente vai ter crescimento. Mas, Arthur, isso tudo que você está falando funciona? Você falou um bando de coisa aqui e tal. Esse negócio funciona mesmo? Funciona, gente. E aí eu não quero, de novo, não tem nenhuma conotação política aqui. Governo Lula 1, Henrique Meirelles, na época o ministro Palocci e tal, a gente faz as coisas certas, a gente implementa... opa, tem aqui? Não. A gente implementa as reformas, vou tentar, cai a inflação, que é em vermelho, ou desculpa, a inflação em azul, cai a taxa de juros. Vem o governo Dilma, né? Antirreformas, nova matriz econômica. Eu desgosto desse termo, porque ele nem é nova, nem é matriz, nem é econômico, mas tudo bem. O presidente, então, do Banco Central, Tombini, coloca a taxa de juros a 7 com a inflação a 10. O que acontece? A inflação volta a explodir, a gente tem que subir de novo a taxa de juros. Ministro Henrique Meirelles no governo Temer, tá? E o Ilan no Banco Central. Maior período de estabilidade da Selic da história. A gente nunca teve uma Selic parada há tanto tempo. 6,5%. Ah, mas esse juro era artificialmente baixo, que nem o juro do Tombini. Não era, gente. Por quê? Olha só, a inflação estava na meta. Aqui o pontilhado é a meta. Se o juro está parado e a inflação está na meta, você está, por definição, no juro neutro. Então, o juro do Brasil neutro, o juro que equilibrava a economia brasileira, não estamos falando de, da década de 70, não estamos falando do passado distante. Em 2019, ele era 6,5%, gente. Agora, esse foi o maior período de inovação corporativa do Brasil nos últimos 25 anos. Foi aí que o Mercado Livre pôde fazer 5 bilhões de investimento para poder ter uma logística adequada para entregar todas aquelas tranqueiras que a gente compra no Mercado Livre e quer receber no mesmo dia. Cheguei aqui em Goiânia, tinha 2 vans gigantes do Mercado Livre no aeroporto. Então, assim, foi ali que você teve o hipercrescimento da XP, foi ali que você teve o hiperdesenvolvimento do setor de saúde. Gente, vamos pensar o seguinte, se a gente conseguisse tomar dinheiro emprestado a 6,5%, que não é um juro, assim, 6,5% não é que a gente está com juro suíço ou com juro americano, mas se a gente conseguisse tomar dinheiro emprestado a 6,5%, tá, tudo bem, a taxa básica é 6,5%, você toma dinheiro no banco a 8%, tá? Gente, você investe num projeto que tem retorno de 12%, você 4% de spread entre o teu custo de capital e o retorno do teu capital. A gente investir muito, né? Quantos projetos aqui a gente não conhece tem retorno de 12%, 15%? Agora, o problema é quando o juro começa com 13,75% e o banco começa a te cobrar 20% de juros, quantos projetos que a gente tem que tem retorno de 20%? Menos. Então, tem menos investimento, tem menos crescimento. Aqui é fácil. Gente, não precisa... Mas meu ponto aqui é um ponto de esperança, tá? Por quê? Porque já aconteceu no Brasil, não foi no passado distante, não estamos falando na época medieval, estamos falando de 2019. Então, assim, para que a gente não siga as palavras do ex-ministro Roberto Campos de perder o país que sempre perde as oportunidades, a gente precisa voltar àquilo. Gente, não precisa de muita coisa, não. É só arrumar a casa. Coloca a casa em ordem. Eu tive o prazer de estudar e trabalhar com alguns, tanto presidentes do Banco Central como ex-ministro da Fazenda. Gente, todos eles são unânimes. Deixa o empresariado brasileiro exercer a sua atividade com menos amarra, que o Brasil pega a Coreia. De verdade, o Brasil tem uma classe empresarial, gente, eu já vivi na Suíça, já vivi nos Estados Unidos, já vivi no Canadá, e investi em todos esses países, investi na África do Sul, já investi na Turquia, entendeu? Já me aventurei pela Rússia, depois é outra história divertida que eu conto para vocês outro dia. Então, assim, o empresário brasileiro é muito bom. Por quê? Porque é darwinismo corporativo. Se você é empresário no Brasil, você durou os últimos 30 anos, é porque você é bom.
É que nem você botar uma pessoa, entendeu? Desculpa, um mau exemplo hoje em dia com a Covid, mas você põe todo mundo numa sala com o vírus, tranca a porta e fala assim, olha, daqui a 30 dias que eu abro a porta. Quem sair vivo daquele negócio sobreviveu, porque pô, a gente já viveu confisco de conta corrente, a gente já viveu nova matriz econômica, desvalorização cambial, inflação de 90% ao mês. E o empresário brasileiro está aqui, está gerando riqueza. Poxa, toda vez que eu venho a Goiânia eu vejo uma cidade nova. É um negócio fenomenal. É só você tirar essa mochila de 50 quilos de pedra das costas, entendeu? Que é difícil, né? Porque é como se você chegasse para mim e falasse assim, Arthur, você vai correr uma maratona. Você, putz, cara, estou com 52 anos, machucado, acima do peso e tal, e você vai competir com um chinesinho. Putz, cara, o chinesinho está treinando, magrinho e tal, e não é só isso, Arthur, eu vou botar nas suas costas uma mochila de 38 quilos de pedra, que é a carga tributária brasileira sobre o PIB, né? O México tem 25% de imposto sobre o PIB. Então, quando a gente olha para isso, aí eu vou falar, cara, eu vou perder essa maratona para o chinesinho e talvez eu perca essa maratona para o mexicano. Então, assim, mas tira essa mochila das costas. Não, eu não, que sou mau corredor, mas, pô, o empresário brasileiro corre bem para caramba, entendeu? É uma mensagem que eu tenho aqui de esperança, no fundo. Sendo realista, o que eu estou vendo agora é o futuro vai ser igual ao passado. Eu comemoro o crescimento desse ano, eu acho que o crescimento desse ano é muito bem-vindo, muito fruto do agro, muito fruto dos méritos, entendeu? Do empresário brasileiro. Não, infelizmente, eu não acho que a gente tenha capacidade, que eu ainda tenha elementos para acreditar num crescimento sustentável brasileiro de médio e longo prazo. Eu acho que o padrão brasileiro é o padrão que eu vivi na minha vida profissional, daquilo que a gente chama do voo de galinha. Cresce 2,5%, aí bate na restrição de oferta, aí o Banco Central sobe juros. Mas, tendo dito isso, o Banco Central vai cortar os juros a partir de agosto, tá? Menos do que ele poderia cortar se a gente não tivesse feito um fiscal pior, mas vai ter um ciclo de corte de juros. Então, nos próximos 12 meses, muito provavelmente, a gente tem uma recuperação cíclica boa. Agora, para acreditar que a gente virou a página, a gente virou um país que pode crescer de acordo com o nosso potencial, infelizmente, eu ainda não tenho elementos para acreditar nisso. E aqui porque eu quero deixar o Folheno falar, que ele fala muito, muito melhor que eu, juro para vocês, gente, mas assim, eu queria falar um pouco, deixar essa mensagem, que aí sim, eu sou um grande, grande otimista. A gente está vivendo um momento no mundo que é um momento muito, muito, muito particular, gente. Nós somos privilegiados de estar passando por esse momento. A gente está vendo o surgimento de uma revolução. Bom, quem gosta de ver, quem gosta de ler, entendeu? É sempre bom você referenciar pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, né? Esses livros, Henry Kissinger, tal, o McAfee e o Briofsky, que são professores do MIT, a Carlota Pérez, tal. Para quem quiser dar uma aprofundada nesses temas, são muito legais. Mas a gente está vivendo um período que é comparável às 3 revoluções industriais que a gente viveu no passado. Motor a vapor, eletricidade, tecnologia. A gente está vivendo um momento de profunda modificação tecnológica, que é o surgimento de inteligência artificial e de uma quantidade de dados gigante. Você aplica essa inteligência artificial a esses dados, você dá o surgimento de novos modelos de negócio, totalmente diferentes, tá? Velocidade desse negócio, muito mais rápida do que você imagina. Você acha que esse negócio vai acontecer devagar, cara, é só olhar o ChatGPT. Mas vamos lá. Olha só, eu provo para vocês que o negócio vai crescer mais rápido. Levou 75 anos para o telefone chegar a 50 milhões de usuários, tá? Levou 13 anos para a televisão chegar a 50 milhões de usuários, tá? Eu não sei quem tem filho, tá? Mas quem tem filho vai reconhecer aquele último íconezinho, um negócio que chama Angry Birds. É um negócio irritante demais para quem tem filho. Eu não sei como... Eu sou cearense, eu tenho esse sotaque todo, eu sou cearense. Lá em Fortaleza a gente chama de baladeira, ou estilingue no Rio. É você com uma baladeira, um estilingue, joga um passarinho que tenta acertar um porco do outro lado. Não faz o menor sentido para mim o jogo, mas tudo bem. Em 35 dias eles atingiram 50 milhões de usuários. Levou 2 semanas para eles programarem aquele negócio. Hoje isso já virou filme, já virou marca de consumo, já virou, entendeu? Receitas de mais de 300 milhões de dólares ano.
em 35 dias, 50 milhões de usuários. Então, a velocidade de adoção de novas tecnologias está sendo assustadora. Por quê? Porque o custo está caindo. Não vamos que é a parte meio chata, tá? Mas essa parte é uma parte legal. O Prêmio Nobel de Economia, o Paul Romer, ele falou, olha, é como se a gente estivesse criando uma nova forma de fazer riqueza, e é exatamente isso. A informação é digital, ela é não rival. O que é não exaurível? Por que isso é importante? Porque o tênis que eu estou usando agora, o folhino não pode usar. E quanto mais eu uso, pior ele fica. Um bem digital, o bem que eu estou usando, o mesmo software que eu estou usando, o folhino pode usar, e quanto mais a gente usa, melhor ele fica. Quanto mais eu uso o algoritmo de busca da Google, ou quanto mais gente está no Waze, mais preciso o teu tempo de viagem ele fica. Então, ele tem efeito de rede à 10ª potência. Tá? Custa zero para você reproduzir o algoritmo de busca do Waze. Se você quiser fazer outro tênis aqui para mim, deve custar, sei lá, $20, sei lá quanto é que custa essa bodega aqui. Entendeu? Eu sou meio barato, então não compro tênis caro. Então, assim, deve custar $20 para fazer esse negócio. Para a Microsoft fazer mais uma cópia do Windows, custa exatamente zero. Então, toda vez que ele renova a licença do Windows de alguém, a margem dele é 90%. Né? E tem efeito de rede. Né? Então, é isso aqui. O Paul Romer ele falou, olha, gente, o processo de criação de valor, né? Como é que a gente fica rico, como é que a gente cria valor na sociedade. Ele falou, tem duas fases. Você pensa no que você vai fazer e você executa. É basicamente isso. Ele falou, e hoje em dia pensar vale muito mais do que executar. Não é que executar não vale, mas pensar vale muito mais do que executar. Mais ainda, o prêmio Nobel dele veio daqui, olha, a tecnologia combinatória, é como se fosse um bando de Lego. Quanto mais Legos a gente tiver, mais coisas a gente vai criar. Você pega o princípio de Bernoulli e o motor a combustão, surge um avião. Pronto, entendeu? Você vai combinando várias coisas. Né? O que isso leva para todos os empresários aqui? É importante. Atomização da economia. Palavra complicada, esquece o economês. A escala de produção é muito menor. Antigamente, se eu quisesse brigar com a Ambev, tá? Vamos fazer uma microcervejaria nós aqui. A gente faz uma vaquinha, vai fazer uma microcervejaria, a água aqui do lado de Goiânia é ótima, tal. Contratamos um mestre cervejeiro, a Ambev ia matar a gente em 2 minutos. Por quê? Porque não ia ter escala, a gente não ia ter logística. O que eu faço hoje em dia? Você faz a microcervejaria, a logística, o marketing, processamento do meio de pagamento é feito pela Amazon. Então, por que a Bud, por que a Kraft Heinz, as grandes empresas estão tendo perda de mercado constante? Porque aí surge uma microcervejaria em Goiânia, surge outra em Fortaleza, surge outra em Chapecó, e esse negócio vai sumindo. Então, antigamente, se você precisava ser muito grande, você precisava ser a Heineken para brigar com a Ambev, hoje em dia você tem a microatomização da escala de produção. E essa parte aqui é muito importante, eu queria deixar uma mensagem para os empresários aqui. A forma como nós organizamos o nosso negócio tem que mudar, gente. Isso aqui, o general Stanley McChrystal foi o general, foi o comandante-chefe das Forças Armadas norte-americanas e era o comandante no Afeganistão. E hoje em dia ele é um consultor empresarial. Você fala assim, pô, mas por que o general é um consultor empresarial? Porque ele chegou à seguinte conclusão. Ele falou, olha o problema que eu tinha no Afeganistão, que foi por isso que a gente teve um problema no Vietnã. A informação subia do soldado para o cabo, para o sargento, para o tenente, para o coronel, chegava lá em cima, o coronel tomava uma decisão e a informação voltava para o soldado executava a ação. Qual é o problema de uma guerra de guerrilha? Até essa informação subir e descer, aquela célula terrorista já tinha ido embora. Então, o que ele chegou à conclusão? E ele escreveu esse livro justamente para isso. Falou, olha, você tem que aqui deixar o cara decidir, você tem que dar informação para ele, então tem que ter drone, tem que ter o cara tem que estar ligado, entendeu? Online, com um computador ali, e o tenente decide se ele vai para a esquerda ou para a direita. Ele não vai ter que perguntar para o coronel. E para todas as empresas é isso. Se você quiser brigar, você vai ter que brigar a guerra de faca. Antigamente era guerra de canhão, não. Agora é guerra de faca em cada mercado que você está. Vou dar um exemplo que acho que para mim é o exemplo mais marcante. Tá? Quando você pega Warren Buffett, é o investidor icônico dos nossos tempos. Ele tem vários investimentos muito bem sucedidos. Coca-Cola foi um deles, Gillette foi outro.
Aí perguntaram para ele assim, por que você investiu na Gillette, cara? Ele falou, é fácil. A gente passa uma lâmina afiada no rosto faz mais ou menos 150 anos. A Gillette tem metade do mercado norte-americano faz mais ou menos 50 anos. O volume de Gillette nos Estados Unidos cresce 2%, a Gillette coloca todo ano 5% de preço, então a receita cresce em torno de 7%. Né? Aí ele tem um ganho de eficiência, porque os caras são muito bons, a empresa é super bem tocada, então o lucro cresce de 10% a 15% ao ano. Eu vou ser acionista disso para sempre. Foi acionista, a Procter & Gamble comprou. De novo, quando você é Warren Buffett, não só você é muito gênio, mas às vezes você dá uma sorte danada. Né? 10 anos depois, 2 camaradas numa festa começaram a conversar, um cara chamado Adam Levine, o outro eu esqueci, falaram assim, pô, acabei de comprar um refil do minha Gillette, caro esse negócio, né? Custa $25. O cara falou, quantos refis desse aí você compra? Ele falou, compra um por mês. Pô, então você gasta $300 de Gillette por mês, nossa, coisa cara tal. Esqueceram a conversa, foram embora. No dia seguinte, acordaram os 2 ressaqueados. Vamos voltar à conversa da Gillette? Vamos. Quem faz Gillette no mundo? Ih, tem um produtor coreano. Quanto é que esse produtor coreano custa para fazer? 50 centavos a Gillette. Opa! Logística. Foram na DHL e fizeram assim, ó, você tem um contrato, posso usar a tua logística para entregar a Gillette? O cara falou, claro, me paga aqui, sei lá, $1 por pacote, tá bom. Fizeram um vídeo na internet que custou $11 mil. E aí vocês vão perdoar o meu inglês aqui, mas eles falaram um palavrão no vídeo da internet. Eles falaram, our blades are fucking great. Dollar Shave Club, ganharam 10 pontos de mercado. Era aquela história de você pagar R$ 9,99, você recebia todo dia 1º do mês uma caixinha com 10 aparelhos de barbear, entendeu? Na sua casa, descartável. Tá? Ganharam 10 pontos percentuais, foram vendidos para a Unilever por $1,5 bilhão, a empresa tinha 18 funcionários. E a Unilever comprou para matar. Né? Esse é o mundo. É um mundo que um camarada com um vídeo de $11 mil, um contrato de fornecimento com a Coreia, entendeu? E um contrato de logística com a DHL, que hoje o Mercado Livre faz bem mais barato, entendeu? Compete com um business que há 50 anos brigava ferozmente, Unilever, Procter & Gamble, e ninguém ganhava nada. Ninguém cedia terreno. Né? Pergunta interessante aqui, gente. E é sempre bom você fazer uma afirmação sobre alguém que morreu há mais de 50 anos, que a chance dele te desprovar e te desdizer, e sair do caixão e dizer que você está errado é pouca. Né? Então, assim, mas o Darwin, ele investiria na Apple ou na Amazon? Você fala assim, pô, Arthur, que pergunta esquisita, né? São 2 empresas fundamentalmente diferentes. A Apple, agora está mudando, tá? Mas a Apple do Steve Jobs era uma empresa religiosa. O que é uma empresa religiosa? É um líder visionário que viu a luz e ele ia naquela direção. Olha, não vai ter nenhum botão nesse negócio, a gente vai fazer isso aqui sem ter botão e vai entregar o iPhone mais legal possível. Eu tive a experiência interessante de ir na Amazon uma vez lá em Seattle e eu perguntei para eles, vem cá, me mostra teu plano pelos próximos 5 anos, teu plano de negócio. O cara riu e falou, não tem. Eu falei, como não tem? Vocês são uma empresa de $1 trilhão. Como não tem um plano de 5 anos? Ele falou, vou te explicar como é que funciona aqui o nosso modelo de negócio. A gente tenta 10 coisas ao mesmo tempo, na verdade 1000 coisas ao mesmo tempo. É um processo mais orgânico de tentativa e erro. A gente tem um algoritmo que mata rápido as coisas que dão errado e dá muito capital para as coisas que dão certo. Traduzindo isso em português, as coisas que deram errado, vocês não lembram, mas a Amazon tentou fazer um smartphone, o Fire. Eles mataram em 1 ano e meio que eles descobriram que não conseguiam competir com a Apple. Por outro lado, o negócio hoje que mais dá dinheiro na Amazon é Amazon Web Services, quer dizer, computação em nuvem. Tá? Eles nunca tiveram um modelo, um business, um plano de negócio para fazer computação em nuvem. Eles tinham que ter uma capacidade gigante nos servidores dele para poder sustentar os sites dele. Aí as pessoas começaram a virar e falar assim, irmão, mas eu estou vendendo minhas coisas aí na Amazon, será que você não tem um espacinho aí no seu servidor que, pô, cara, eu não tenho dinheiro para comprar um servidor só para mim? Ele falou, pois não, te dou um pedacinho. Foi dando certo, foi dando mais certo, foi dando mais certo. Hoje é um negócio que cresce 50% ao ano, tem margem de 60% na Amazon. Né? É um negócio que mais cresce. Então, eles tentam várias coisas, em vez de você ter um líder que viu a luz e aponta aquilo numa direção e segue todo mundo naquela direção, e se for a direção errada, você destrui a empresa, hoje em dia eles tentam várias coisas ao mesmo tempo. Tá?
Então, aqui, para terminar essa parte, eu queria entrar um segundinho em inteligência artificial. A velocidade de mudança está acelerando, tá? Uma parcela importante dos negócios que a gente investe vai ser deslocada. A pergunta é se você vai se deslocar ou se você vai deixar outros deslocarem, tá? E o processo de criação e aquilo que a gente entende como conhecimento está sendo questionado. A gente vai falar isso aqui em 2 segundos de inteligência artificial, que o Folino é muito mais divertido que eu. Inteligência artificial, gente, que é o que está por cento disso, é aquilo que a gente chama de uma tecnologia de propósito geral. O que é uma tecnologia de propósito geral? Um bloquinho em cima da qual você constrói várias outras coisas, como a eletricidade, como motor a combustão, como o próprio computador. Tá? Primeiro, para todo mundo que está com medo do exterminador bater na sua porta daqui a 6 meses, entendeu? O Schwarzenegger já está bem velho, mas é tudo bem. Tem 2 partes de inteligência artificial. A inteligência artificial geral, que é o cara, que é a inteligência que pensa por si só, que é consciente. Gente, isso aí a gente está há anos e talvez a gente nunca saiba, porque, poxa, a gente não sabe direito como é que o cérebro humano funciona, como é que a gente vai copiar isso perfeitamente, ou seja, criar uma máquina que tem consciência dela mesma. Então, todo mundo fala, olha, vai ter o apocalipse digital, assim, eu sou muito cético em relação a isso. A inteligência artificial restrita é para ontem, é o carro da Tesla, são processos de tomada de decisão automatizados. Tá? Para quem quiser isso aqui, quem tem uma dúvida, o que é inteligência artificial, depois você tem machine learning, redes neurais, learning, isso aí isso aí é só tecnicalidade do negócio. Quem quiser depois, Next divide isso. Mas isso é uma parte interessante. Como é que começou a dar certo a inteligência artificial? A inteligência artificial já teve várias tentativas desde a década de 50 e a maior parte delas deu errado. Por quê? Eles tiveram o que eles chamaram de inverno da inteligência artificial. Porque durante muito tempo a inteligência artificial era um cara programando uma máquina e tentando adivinhar todos os estados da natureza e programar isso numa linha de código. O que é isso? Você está dirigindo um carro, você diz, olha, se tiver neblina, você desacelera. Se tiver neblina e o sinal estiver vermelho, você freia. Se tiver neblina e o sinal estiver vermelho e passar uma pessoa na sua frente, você freia. Se você desvia para o lado, não sei o quê. Só que, gente, imagina a quantidade de coisas que você tem que programar para um carro, entendeu? Poder andar na rua. São milhões de coisas que podem acontecer. Desde passar um animal na sua frente até cair, entendeu? Sei lá, uma placa. Então, assim, era impossível e você não tinha essa resposta. Aí um camarada levantou a mão e falou, mas a gente não precisa disso. A gente só precisa responder a seguinte pergunta, o que um ser humano faria nesse lugar? Aí como é que a gente responde essa pergunta? Todo mundo viu aqueles carros da Tesla com aquele negócio? Bota o carro da Tesla vendo gente dirigir durante anos. E durante anos você vai ter um banco de dados grande o suficiente e o carro vai saber exatamente o que fazer. Então, assim, você mudou a pergunta, né? Você criou aquilo que a gente chama das redes neurais, que é copiar o cérebro humano e diz o seguinte, olha, quando você vir 1 milhão de imagens de um cachorro, você sabe quais as características de um cachorro. Por quê? Porque os neurônios da rede artificial foram capazes de captar isso. Tá? A gente vai para um mundo agora que é um mundo menos confortável. Quer dizer, isso aqui também é um pouco chato, mas vale a pena estudar. Isso aqui é o quanto você consegue explicar da realidade, isso aqui é o quanto você consegue prever da realidade. Isso aqui é um modelo estrutural. Qualquer modelo que você diga de como é que funciona a realidade. Isso aqui é uma rede neural. A rede neural, ela te dá uma previsão muito melhor que o modelo estrutural, ela só não te explica nada. Então, é o grande problema que você tem hoje em dia. O carro da Tesla que matou aquela mulher no Arizona, até hoje eles não sabem por que o carro não freou. Por quê? Porque a rede consegue prever o que vai acontecer, mas explica por que ele tomou aquela decisão. Não tem. Então, hoje em dia, a gente tem uma questão filosófica, que é, poxa, previsão sem explicação vale? Né? É uma questão que a gente tem como sociedade resolver. Né? Tem um problema da interação. Isso aqui eu não sei quem lembra. O Apollo 11 quase não pousou na Lua por causa desse erro que chama erro 1202 aqui. O que era o erro? Faltavam 30 segundos para ele pousar na Lua, o Neil Armstrong lá, o painel toca erro 1202. Aí o Neil Armstrong fala, Houston, we have a problem. Então, assim, tem o erro 1202. O que eu faço?
e na sala de controle da NASA ninguém sabia que diabos era o erro 1202. Então, peraí, aí sai correndo, tal, pega o manual lá. Aí eles entraram numa sala onde eles tinham trancado os engenheiros, tinha um engenheiro que sabia, falou, não, eu sei o que é o erro 1202. É excesso de dado no computador, pode pousar o Apollo 11 que não tem problema. Aí os caras voltaram. Então, a gente quase não pousou na Lua porque a gente não conseguia entender a tecnologia que estava sendo aplicada naquele momento. E essa é a dificuldade que a gente tem como sociedade daqui para frente. A gente vai usar muito essa tecnologia, mas na hora que ela der errado, a gente pode ser que não seja capaz de entender, né? Mas ela vai se disseminar, é o que a gente chama de o problema da cauda longa, né? Inteligência artificial, se você olhar, ela veio primeiro nos algoritmos de busca, marketing digital. Daqui a pouco ela vai estar em todos os setores da economia. Pô, numa loja de varejo pequenininha, vai estar lá. Alguns exemplos. Isso aqui, eu não sei quem aqui tem alguma atividade industrial. Isso aqui é um algoritmo de inteligência artificial que eles olham para detectar falha em máquina. Isso aqui é um parafuso, a visão de raio-x de um parafuso, essa máquina fica olhando para esse parafuso o tempo inteiro. E ela prevê, com 99,9% de acerto, quando que esse parafuso vai quebrar. Então, em vez de você parar a máquina, deu aquela, entendeu, destruiu sua produção durante 2 dias, a máquina fala assim, ó, o computador fala, o parafuso da máquina 5 vai quebrar daqui a 2 semanas. Se você quiser, você pode rodar a máquina mais 1 semana, mas daqui a 1 semana e meia você tem que trocar o parafuso, senão ele vai quebrar. Então, o que faz? Você para a máquina, troca o parafuso, você é muito mais produtivo. Essa parte aqui eu não preciso nem dizer que todos vocês conhecem, quer dizer, o que tem de inteligência artificial no campo hoje em dia, entendeu? No setor agro. A Caterpillar, hoje em dia, ela se considera uma empresa, John Deere, ela se considera uma empresa de inteligência artificial aplicada à agricultura. Por quê? Porque todos aqueles tratores gigantes, você passa o drone em cima do negócio, que ele mede a umidade do solo. Isso aí eu estou ensinando o padre a rezar a missa, gente, pelo amor de Deus, mas mede a umidade do solo, não sei o que e tal, e aí vê qual a quantidade de potássio que precisa aqui, qual a quantidade de, entendeu? De fosfatado que precisa nessa área, e vai colocando certinho. Entendeu? E maximiza a produtividade daquela área, minimiza teu custo, né? Agora, para terminar aqui, gente, que juro, o Folino vai falar um negócio muito mais divertido que eu, mas assim, falar de inteligência artificial, tá bom, Arthur, falamos de inteligência artificial, então isso significa que eu tenho que comprar a ação da NVIDIA, que é a que faz o chip da inteligência artificial? Não vou entrar na discussão se tem ou se não tem. Qual foi um dos grandes ganhadores da eletricidade? Que se você tivesse lá no início da eletricidade, você nunca ia dizer que era o ganhador, fala a verdade. Coca-Cola. Por quê? Porque tomar Coca-Cola quente é ruim. Com a eletricidade a gente consegue tomar Coca-Cola geladinha, entendeu? Em qualquer bar ou em qualquer restaurante. Então você fala assim, poxa, uma tecnologia que não tinha absolutamente nada a ver com a Coca-Cola, que criou um valor gigante para aquela empresa. Então a nossa pergunta agora é a seguinte, quais são as próximas Coca-Colas? Tudo bem, comprar a NVIDIA, que faz o chip de GPU, que roda a inteligência artificial, pode dar certo ou pode dar muito errado. Agora, o que pode ser muito interessante é descobrir a próxima Coca-Cola. É a empresa que vai pegar essa tecnologia e andar 100 anos em termos de demanda, né? Tem um lado ruim? Tem um lado ruim, gente. Não quero dizer que eu não sou um tecno-evangelista, não, tá? Tem gente que são aqueles caras, não, tal. Qual é o lado ruim? A gente vai desempregar um bocado de gente, de verdade. Socialmente falando, nós temos que resolver esse problema, tá? Por quê? Porque a gente vai tornar uma parte importante da mão de obra desnecessária, tá? Então, como sociedade, nós temos que resolver esse problema, tá? Tem cientistas políticos que falam que, poxa, a eleição do Trump, que falam que o Brexit já foi o efeito da tecnologia, que a turma nos Estados Unidos que trabalhava no chão de fábrica, que não tem ganho de salário, porque ele pedia ganho de salário, o cara falava, não vou te dar ganho de salário, porque ou eu mando minha fábrica para a China, ou eu coloco um robô, essa turma começou a dizer, pô, peraí, não está funcionando para mim o sistema, eu não estou tendo ganho, o sonho americano não está mais funcionando para mim. Tem uma frase famosa, um diálogo famoso que eu gosto, que é do Henry Ford II, o filho do Henry Ford, ele andando no chão de fábrica, e o Walter Reuther era o presidente do sindicato naquela época. E eles estavam colocando as primeiras máquinas no chão de fábrica da Ford. E aí o Henry Ford, brincando, fala para o Walter, fala assim,
Ah, Walter, eu quero ver como é que você vai fazer para cobrar imposto sindical dessas máquinas. E o Walter vira para o Henry e fala, ei, Henry, eu quero saber como é que você vai fazer para vender carro para elas. Entendeu? Um mundo sem emprego é um mundo sem demanda. Nós temos um problema, que nós, como sociedade, temos que começar a pensar agora, rápido, porque esse negócio vai começar numa velocidade, como eu já mostrei, muito acelerada. Tá? Não vamos entrar nessa parte aqui, não. A morte para as empresas que não entenderem isso vai ser rápida. A Blockbuster saiu de 2.300 lojas nos Estados Unidos para quebrar em 2 anos, que apareceu um negocinho chamado Netflix. Né? E a Blockbuster chegou a pensar em fazer um negócio igual na Netflix. Só que eles olharam e falaram, mas poxa, se eu fizer esse negócio, eu mato as minhas 2.300 lojas, porque eu tiro as pessoas da loja, não quero isso não. Alguém veio e fez por eles e matou a Blockbuster. Então, gente, aqui, de novo, a parte do Folino é muito mais divertida que a minha, mas eu queria fazer essa provocação e deixar uma coisa especial, uma coisa que vocês não veem normalmente, porque ficar falando de PIB, inflação, taxa de juros, sobe, desce, tá legal, mas todo mundo fala, né? Então, a gente está diante de um momento único da história da humanidade. A gente está vendo uma nova tecnologia de propósito geral, tá? O uso vai ser disseminado por quase todos os setores. É muito difícil você pensar num setor que não seja afetado por esse novo desenvolvimento tecnológico. Pensa no que a Amazon fez com as grandes empresas de varejo nos Estados Unidos. Pensa no que a Blockbuster fez. Pensa no como a Kodak deixou de ser uma empresa relevante, porque, poxa, a gente hoje em dia tem foto digital. Tal. E a Kodak foi a primeira empresa, que não sei quem sabe, de desenvolver uma máquina digital. A primeira máquina digital de foto foi feita pela própria Kodak. Só que naquela época ela tinha 0.01 megapixel de definição, que custava $10 mil. E aí o camarada que fez chegou para os japoneses e falou, tô aqui, inventei digital. Aí o cara falou, mas nós somos uma empresa química que vende processo para revelar foto. Se esse teu negócio der certo, a gente morre. Engaveta. Só que aí alguém pegou esse negócio, deu certo, e a Kodak hoje é uma empresa menos relevante. Né? Os ganhadores vão ser... Tem os óbvios e tem os não óbvios, né? Como a Coca-Cola. O mercado de trabalho é um problema e a gente tem que resolver isso. A gente vai ter que discutir seriamente como endereçar as faltas que vão acontecer dentro do mercado de trabalho. Isso é uma discussão para o sistema político como um todo passar. Problema ético de compreensão, a gente precisa resolver isso logo, porque quando você programa um carro, tem o problema clássico do carro, do veículo automático, né? Você está descendo no seu carro numa ponte, passam 5 crianças na frente, não dá tempo de frear, você tem que programar o carro ou para matar 5 crianças ou para ele se jogar abismo abaixo. Você dirige, aí você fala, bom, tá bom, então eu programo para alguma coisa. Você andaria num carro que está programado para, em determinadas condições, te matar? Né? Tem um problema ético aqui, o que a gente escolhe? Porque o carro vai ter que escolher fazer uma coisa, não dá tempo de frear. São 5 crianças ou ele te joga a ladeira abaixo. E aí? É um problema ético para os filósofos e sociólogos entenderem. E, obviamente, essa apresentação, gente, não foi o ChatGPT, que se tivesse feito o ChatGPT, tinha sido bem melhor. Eu acho que a gente vai fazer primeiro o Folino, depois a gente faz as perguntas, tá? Gente, desculpa ter demorado tanto, espero que vocês tenham achado interessante. Foi feito com muito carinho aqui para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Vai ser difícil, né? A gente falar agora depois de uma aula dessa. E deixar bem claro, talvez não seja tão divertido assim como o Arthur falou que vai ser. Mas vamos tentar falar aqui um pouquinho agora sobre, como o Daniel tinha colocado na apresentação, trazer para vocês aqui agora algumas estruturas que a gente acaba utilizando no desenvolvimento do planejamento patrimonial das famílias que a gente atende ali na XP. E obviamente que eu estou trazendo aqui alguns desenhos, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar quando a gente fala disso, é que absolutamente não existe uma estrutura única que sirva para todo mundo e que resolva todos os problemas, né? A grande parte do nosso trabalho ali, talvez seja a primeira etapa do processo, que é uma fase de diagnóstico, é conhecer das pessoas que a gente está ajudando. Como é que é a família, como é que é o patrimônio, quais são os objetivos que se tem em relação a esses assuntos. Porque cada desenho é único, cada estrutura é uma única só,
e você não vai conseguir encaixar as pessoas nas estruturas prontas. Eu trouxe algumas coisas para a gente olhar aqui, mas, obviamente, isso aqui não deve ser usado como solução mágica para tudo, porque não existe. A gente, obviamente, tem que desenhar. Cada família, cada pessoa tem o seu quebra-cabeça, e eu acho que o grande desafio aqui é a gente poder achar as peças certas e encaixar da maneira correta. É isso que a gente faz. Tá bom? Talvez a primeira estrutura que a gente fala muito, e a gente sai um pouco aqui da questão financeira, porque, no final do dia, esse conceito de patrimônio ele é muito mais amplo. Né? Dinheiro é só um pedaço dessa história. Um pedaço importante, mas é só um pedaço. Tem muito mais coisa por trás disso que a gente precisa prestar atenção. Então, a gente acaba falando muito de holding, sem dúvida nenhuma, que é uma estrutura bastante conhecida por vocês, provavelmente. E aqui eu gosto sempre de dar um exemplo, como existe uma estrutura que sirva para todo mundo. Né? Você está ali jogando tênis com seu amigo no clube, ele fala, pô, eu montei um holding patrimonial. Aí você volta para casa e fala, eu quero ter a minha também. Mas não é assim. A gente precisa entender exatamente se faz sentido, se não faz sentido e quando faz sentido. Primeira coisa que eu gosto de ressaltar quando a gente fala de holding aqui, uma pergunta que eu sempre recebo, mas que empresa que é essa holding? Na verdade, holding ela não é uma estrutura societária única. Ela é uma empresa como qualquer outra. A holding ela é uma atividade econômica. É isso que a gente precisa entender. O KNAI da empresa lá, você vai olhar, tem lá holding de participações, holding de imóveis, imobiliário. Então, é uma atividade, ela não é uma empresa. Ela pode ser uma SA, ela pode ser uma limitada, ela pode ser lucro presumido, lucro real. Então, assim, não importa. Ela é uma empresa como qualquer outra. É um CNPJ que tem uma atividade econômica de holding. E esse conceito de holding é porque ela normalmente é uma empresa mais passiva. Ela não tem uma atividade operacional intensa. Basicamente é isso. Eu gosto sempre de dividir em dois tipos de estruturas, porque é importante a gente separar o que é negócio do que é patrimônio. Então, quando a gente olha ali com as famílias, e muitas dessas famílias que a gente atende ali têm negócios operacionais, a primeira coisa que eu tento colocar é a gente precisa separar um pouco esses mundos, né? Até por uma questão de proteção. Uma empresa operacional, por mais bem gerida que ela seja, ela tem coisas que a gente não controla, né? A gente não controla tudo. Então, o importante é que você possa proteger aquele patrimônio que foi adquirido ao longo do tempo pela família, fruto dessa empresa, muito provavelmente, mas que hoje já não tem mais relação direta com o negócio. Imóveis, dinheiro, muitas vezes. Então, ter uma empresa ou uma holding para deter o patrimônio imobiliário da família e ter uma outra empresa, uma outra holding para deter as participações dos negócios é bastante saudável quando a gente está falando de proteção patrimonial. Né? A holding ela é uma estrutura que eu gosto muito de utilizar, mas, como tudo aqui que a gente está falando, ela não resolve todos os problemas. Né? Não dá para dizer que eu fiz uma holding, está tudo resolvido aqui em relação à sucessão, em relação ao planejamento tributário, em relação à proteção patrimonial. Não é verdade. Ela funciona muito bem quando a gente está falando aquilo que eu gosto de chamar do não dinheiro, né? Do patrimônio mais não tão líquido, assim, mais imobilizado, que é justamente o que está aqui, imóveis e participações em empresas. Ela ajuda a organizar o patrimônio, principalmente se a gente olhar desse lado de cá. Imagina que a gente tem um patrimônio imobiliário muito disperso, vultoso, uma dezena, uma centena de imóveis, muitas vezes. A hora que eu vou pensar no meu planejamento sucessório fica difícil, porque cada imóvel tem o seu valor, e hoje um imóvel que vale uma coisa, amanhã pode valer diferente, aquele que valia menos hoje vale mais. Então, na hora de eu planejar como é que eu transfiro isso para os meus filhos, por exemplo, fica mais complicado. A hora que eu jogo tudo isso embaixo de uma única empresa, eu troco uma centena de ativos por um único ativo, que é uma cota de participação numa empresa. Fica muito mais simples da gente poder administrar e da gente poder pensar na questão do planejamento sucessório. Quando eu estou falando de imóveis também, principalmente imóveis que geram renda, você tem uma vantagem adicional aqui, que é a questão tributária. A gente sabe que o aluguel, quando é recebido pela pessoa física, você paga a tabela progressiva do imposto de renda, né? 27,5% de imposto. Esse mesmo aluguel, quando é recebido por uma empresa que normalmente é tributada no lucro presumido, esse imposto é 14,5%, 14,53%, se não me engano. Tá? Mais ou menos isso. Então, é quase metade do imposto. Então, faz sentido também a gente ter uma estrutura dessa pensando na eficiência tributária. Ainda que eu tenha, e tem toda aquela discussão de ter o ITBI na hora que eu jogo o imóvel para dentro da empresa, uma discussão que tem ficado cada vez mais intensa, seja nos âmbitos dos tribunais ou em relação à legislação, a gente, mesmo que tenha esse custo inicial, essa economia tributária que você tem no imposto do aluguel, te paga isso em 2 ou 3 anos, você zera essa conta e aí, a partir daí, você começa a ter uma eficiência plena em relação a isso. Tá? Mas por que a holding não funciona?
Quando a gente olha o patrimônio líquido, né? Quando a gente está falando de dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, não é o dinheiro operacional, não é o dinheiro do capital de giro dela, ou que você precisa para pagar as contas aqui. Eu estou falando do excesso de poupança, muitas vezes, porque eu tenho uma carteira imobiliária grande, que gera um aluguel interessante, que quem está obtendo esse aluguel é a empresa. Deixa esse dinheiro no caixa da empresa, né? Ele vai ficando aí. Eventualmente, se eu precisar comprar outro imóvel, eu compro, mas eu vou deixar ele aí, eu vou investir esse dinheiro no mercado financeiro, porque ele não vai ficar parado na conta. E aí o raciocínio é exatamente o contrário da renda imobiliária. A renda financeira, quando ela é oferida por uma empresa tributada no lucro presumido, ela tem uma tributação de 34%, enquanto essa mesma renda financeira, no mesmo tipo de investimento, mesmo papel que você compra, essa renda financeira, quando é oferida pela pessoa física, a gente sabe que no limite é 15% de imposto. Então, nós temos mais que o dobro do imposto se eu deixar esse dinheiro aqui. Então, manter a poupança da família numa estrutura como essa é muito ineficiente do ponto de vista tributário, não faz muito sentido. Claro que também, eu sempre gosto de ressaltar isso, eu estou olhando isso aqui de uma perspectiva exclusivamente tributária, né? Pode ser que você tenha uma situação familiar que justifique você concentrar todo o patrimônio familiar dentro de uma empresa, por uma questão de governança. Talvez esteja mais protegido aqui dentro o patrimônio. Eu posso ter pessoas na família que são perdulárias, que são incapazes, que não têm capacidade para cuidar do dinheiro. Então, talvez, deixar esse dinheiro dentro da empresa pode fazer mais sentido, no sentido de proteção patrimonial, né? E aí eu falo que esse excesso de imposto que eu vou pagar é um pouco do nosso custo da tranquilidade. Eu vou pagar um pouco mais de imposto, mas eu tenho certeza que esse dinheiro está mais protegido, porque eu prefiro pagar um pouco mais de imposto sobre a renda que esse dinheiro vai gerar do que colocar em risco 100% do patrimônio, né? Não faz sentido. Então, pode ser que, em situações específicas, faça sentido manter esse dinheiro também dentro da empresa. Mas, de uma maneira geral, e olhando a questão tributária, o ideal é que o dinheiro gerado por uma empresa seja distribuído para os sócios como lucro, aproveitando ainda que isso não é tributado, porque a distribuição de lucros e dividendos no Brasil ainda não é tributado, e os investimentos no mercado financeiro sejam feitos pelos sócios, pelas pessoas físicas. E aí você pode ter estruturas, que eu vou mostrar aqui um pouquinho, que têm uma estrutura de governança parecida com a holding para poder acomodar os investimentos financeiros, né? Que, basicamente, são as estruturas dos fundos exclusivos. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco nas estruturas dos fundos exclusivos. Fundo exclusivo, gente, é um fundo de investimento como qualquer outro também. Tá? Não tem nada de diferente aqui em relação à sua formatação jurídica. Agora, a diferença é que, num fundo exclusivo, quem define o que vai ter dentro desse fundo são os próprios cotistas do fundo. Normalmente a família, né? Ou membros de uma família, ou uma única pessoa. Do ponto de vista técnico, o fundo exclusivo é o que tem um único cotista. Mas a gente acaba generalizando, porque um fundo com mais de um cotista é um fundo restrito. Mas do ponto de vista tributário e de estrutura é exatamente a mesma coisa, tá? O fundo exclusivo, você consegue manter o dinheiro dentro desse fundo. Ele tem uma vantagem tributária, que, de uma maneira geral, esse fundo exclusivo ele é feito na modalidade de fundo fechado, e o fundo fechado não tem nenhum tipo de tributação até que você faça algum tipo de resgate. Então, você tem um diferimento fiscal aqui, natural do próprio produto, ou seja, o dinheiro que está dentro desse fundo, você investe no mercado financeiro, compra, vende papéis, o tempo todo sem a necessidade de tributação, porque o fundo ele é um ambiente estéril do ponto de vista tributário. Tudo que acontece aqui dentro não tem tributação nenhuma, tá? Outra vantagem interessante é que eu compenso lucros e prejuízos de mercados diferentes dentro desse fundo. Vamos imaginar que a gente tenha uma carteira de... Eu não tenho fundo, aí eu tenho uma carteira de ações na minha pessoa física e tenho, sei lá, fundo de renda fixa ou papel de renda fixa. Aquilo que eu perco em renda variável, eu só vou compensar com ganhos em renda variável. Aquilo que eu perco em renda fixa, normalmente eu jogo fora, né? Algumas coisas eu compenso, mas de uma maneira geral eu não compenso nada. Aqui eu compenso tudo o tempo todo. Renda fixa com renda variável dentro dessa estrutura, o que é muito bom. E a hora que eu tiver que fazer algum tipo de resgate aqui, que eu tiver que pagar imposto, eu vou pagar imposto sobre o rendimento líquido desse fundo. Ou seja, eu já compensei os eventuais prejuízos que eu tenha na gestão do meu dinheiro aqui dentro. A gente espera que sejam poucos, mas invariavelmente eles vão acontecer. Então, eu vou poder aproveitar esse prejuízo o tempo todo, né? Outra vantagem que eu tenho do fundo exclusivo fechado, que é uma vantagem que eu também tenho na holding, é que
posso também fazer doação das cotas desse fundo para os meus filhos, se eu quiser. Eu posso antecipar o processo de sucessão ainda em vida. Eu não preciso esperar morrer para que isso seja transmitido para os filhos. Eu posso, em vida ainda, doar cotas desse fundo para os meus filhos, né? O fundo fechado, ele permite, a legislação permite que eu faça isso. Eu não consigo fazer isso ou transferir a propriedade da cota de um fundo aberto, por exemplo. A legislação não permite. Esse fundos que a gente compra de gestores, normal, que tem come cotas todo maio e novembro, eu não posso. Eu quero doar essas cotas para os meus filhos. Posso? Não. Eu tenho que resgatar, pagar imposto, doar o dinheiro, e se ele quiser, ele compra as cotas do fundo. Aqui eu consigo passar direto. Tá? E aí, com todas aquelas cláusulas interessantes, de cláusulas de usufruto, incomunicabilidade, impenhorabilidade, então, eu também consigo me aproveitar dessa estrutura. No final do dia, eu brinco que esse fundo exclusivo ele pode ser comparado a uma holding financeira, né? Porque ele tem uma estrutura de governança parecida, você tem um regulamento do fundo customizável até certo ponto, não é a mesma coisa de uma holding, mas você consegue colocar algumas regras aqui de proteção, por exemplo. E eu tenho uma eficiência fiscal muito interessante, que é o diferimento fiscal, de não pagar imposto enquanto eu não fizer nenhum tipo de resgate do fundo, ou de amortização de cotas nesse caso. Então, o fundo exclusivo, quando eu estou falando de dinheiro, ele é uma estrutura muito utilizada quando a gente pensa em sucessão e planejamento tributário e proteção patrimonial do dinheiro, do patrimônio líquido, né, da liquidez das famílias. Tá? Outra alternativa que a gente tem para isso, depois eu volto aqui no seguro, são as estruturas de fundos de previdência, os PGBLs e os VGBLs. Vou me concentrar mais aqui no VGBL, que é o que mais a gente utiliza, né? Nesse caso, ele tem a mesma característica fiscal do diferimento fiscal que tem o fundo exclusivo, ou seja, eu só vou pagar imposto aqui também quando eu tirar dinheiro de dentro dessa estrutura. Enquanto o dinheiro estiver dentro do guarda-chuva Previdência, eu não tenho que me preocupar em tributação. Tá? Uma vantagem adicional é que esse tipo de investimento, depois de 10 anos, ele passa a ter um imposto de 10%, menor do que os 15% que eu tenho no fundo exclusivo. Tá? Então, também tem uma vantagem adicional. Claro que ele começa com 35% de imposto. Então, nos primeiros 2 anos, se eu tiver que fazer um resgate, eu pago 35% sobre o rendimento que eu tive, e ele cai 5 pontos percentuais a cada 2 anos, chegando a 10% depois de 10 anos. Tá? Uma vantagem bastante interessante. Outra vantagem que ele tem é que, de uma maneira geral, e isso tem sido bastante discutido atualmente também pelos tribunais superiores no Brasil, se esse tipo de investimento, ou se esse tipo de estrutura deve ou não passar pelo processo de inventário quando o instituidor do plano falece. De uma maneira geral, não. As decisões que têm saído do STJ em relação a isso dizem respeito a situações muito específicas, principalmente quando, e é uma coisa que a gente sempre coloca isso para o cliente, que tem que tomar um cuidado com isso, é quando eu uso esse tipo de estrutura para burlar, entre aspas, a legislação brasileira em relação à sucessão, principalmente em relação à parcela legítima do patrimônio. Né? A parcela legítima é 50% do nosso patrimônio, que, no caso da minha morte, tem que necessariamente ir para os nossos herdeiros. Eu não posso deixar menos de 50% de tudo que eu tenho para os meus herdeiros. Eu não posso, eu não tenho essa prerrogativa. O Brasil exige isso. E tem muita gente, no meu ponto de vista erroneamente, que, como isso aqui não entra em inventário, eu vou colocar um dinheiro aqui, vou deixar para uma pessoa que não é meu herdeiro, e eu estou, neste momento, lesando os meus herdeiros, que deveriam estar recebendo mais dinheiro, porque eu estou deixando mais dinheiro para uma pessoa que não é meu herdeiro. Então, as decisões do STJ têm sido nesse sentido. Quando acontece isso, isto deve ser partilhado, isso deve passar pelo processo de inventário. Ou seja, você tem que adequar as regras do planejamento sucessório. Mas, de uma maneira geral, se for feito da maneira correta, eu entendo que não precisa e continua não precisando passar. Isso faz com que, também, a gente chegue numa outra vantagem relacionada à sucessão, que não incide o imposto de herança sobre esses recursos quando isso é transmitido para os beneficiários. E por que isso? Alguns estados brasileiros eles têm já a determinação na legislação estadual de que esse tipo de investimento deveria pagar ou estar sujeito à retenção do ITCMD no momento da transmissão. Mas mesmo esses estados, que acho que são 8 hoje no Brasil, têm tido uma dificuldade muito grande de cobrar efetivamente esse imposto. Por quê? Porque os advogados levantaram uma tese, e eu concordo, de que o VGBL, por isso que eu falei que eu ia me concentrar mais no VGBL, ele é um produto de seguro.
E é mesmo, se a gente for olhar na constituição do produto, ele é um produto seguro. E, claramente, seguro é isento de ITCMD pela nossa legislação. Tá? E essa tese tem sido acatada pelos tribunais. Chegou até pelos tribunais regionais, basicamente. Obviamente que os estados não gostaram muito dessas decisões e foram ao STF. E o STF está com isso lá julgando, a gente não sabe quando isso vai acontecer, se realmente faz sentido ou não incidir o ITCMD. Mas, por enquanto, a gente tem isso valendo. Tá? Então, também, as pessoas recebem isso muito rapidamente e sem a incidência do ITCMD. Muito rapidamente, por quê? Porque justamente não passa pelo inventário, a seguradora tem um prazo legal de até 30 dias para entregar esse dinheiro para os beneficiários. De uma maneira geral, ela até usa esse prazo é muito menor, 10, 15 dias, as seguradoras já pagam isso desde que ela receba todas as informações. Tá? Então, essa estrutura também é uma estrutura muito interessante quando a gente está pensando em sucessão de dinheiro. Para, pelo menos, ter aqui dentro aquele dinheiro que vai ser necessário para a família para bancar os custos do inventário da outra parte do patrimônio, né? Que muitas vezes no Brasil esse custo é bastante vultoso. Então, ainda que não seja que a gente não entenda que isso aqui pode fazer sentido, mas pelo menos para isso pode ser que seja interessante você ter um pedaço da parcela do patrimônio financeiro da família dentro de uma estrutura como essa, tá? Ela é muito parecida com a questão com a estrutura do fundo fechado, se a gente for pensar do ponto de vista tributário e de sucessão. Eu acho que quando eu uso uma ou quando eu uso outra, né? Porque por que eu não vou usar um fundo exclusivo em vez da Previdência ou vice-versa? Eu acho que isso aqui tem muita relação também com a sua estratégia em relação à sua sucessão. Se a doação em vida de patrimônio for uma coisa já resolvida dentro da família, de que faz sentido para aquela família tomar essa decisão naquele momento, talvez o fundo exclusivo faça mais sentido, porque, como eu disse, lá eu consigo doar o patrimônio em vida, eu posso antecipar. Né? Aqui eu não dou nada, esse patrimônio continua sendo meu até que eu morra. Eu só vou indicar quem são os meus beneficiários. E aí eles só vão receber esse dinheiro quando eu efetivamente vier a faltar. Enquanto eu sou vivo, o dinheiro é meu, eu faço aquilo que eu quiser. Tá? Então, eu acho que aqui depende um pouco dessa estratégia. Se eu quero continuar tendo o controle sobre o dinheiro, talvez aqui seja mais interessante do que fazer o fundo fechado e doar as cotas, porque ali eu continuo mantendo um controle, mas eu passo a ter sócio, porque meus filhos serão cotistas daquele fundo. Então, a gestão ou a utilização daquele dinheiro, se eu precisar em algum momento, fica um pouco mais complicado, porque eles passam a ter direito a receber também dinheiro, já que eles já são cotistas. Tá? Então, aqui talvez faça sentido. O seguro de vida também é uma estrutura que a gente tem usado bastante. Eu acho que o seguro de vida ele tem alguns propósitos interessantes. E depende do momento de vida, faz sentido ter ou não. Eu sempre falo que o seguro de vida faz muito sentido quando a gente está na fase da acumulação de riqueza. A gente não chegou ainda no nível de poupança que a gente gostaria de ter. Ter um seguro de vida faz com que, se eu for pego no meio do caminho, a minha família tenha uma complementação dessa poupança. E, portanto, esse seguro vai ser usado para complementar essa poupança que eu ainda não atingi o nível que eu gostaria de ter. E também pode ser usado para bancar os custos de um eventual inventário. Né? Então, interessante. Agora, se eu já estou numa fase de vida que eu já acumulei aquilo que eu queria acumular, eu já tenho dinheiro suficiente para 2 gerações ou 3 gerações, e eu estou na fase de aproveitar isso, talvez não faça mais sentido eu pensar no seguro de vida. Já foi. Né? Pode ser caro, pode ter várias desvantagens em relação a isso. Então, dá para usar também, dependendo da situação que a gente esteja colocando aqui. Né? Então, o seguro também a gente tem usado muito pensando em sucessão de dinheiro, em como é que eu posso planejar a passagem disso para os herdeiros, quando eu estou falando do patrimônio líquido das famílias. Tá? E uma outra coisa que a gente tem falado muito ultimamente são os investimentos offshore. Né? Eu acho que aqui a gente também tem algumas novidades, mas antes de entrar em relação à questão da MP, que foi uma coisa que a gente teve no começo do mês, eu só queria mostrar para vocês como é que isso funciona, de uma maneira geral. De uma maneira geral, a gente... Assim, você tem várias situações e motivos de por que ter dinheiro no exterior, ou investimentos financeiros no exterior. Do ponto de vista econômico e de investimentos, poder acessar um mercado muito mais diversificado que o nosso. O Brasil é um mercado muito pequeno em relação ao mercado de investimentos quando você olha o mercado global. Se não me engano, hoje o Brasil não tem sei lá, entre 1% e 2% desse mercado.
Então, 98% desse mercado ou mais está fora do Brasil. Então, por que eu não posso me aproveitar disso se hoje é tão fácil a gente ter dinheiro no exterior? O Brasil tem regras muito fáceis e simples para a gente poder mandar dinheiro para fora e investir o dinheiro lá fora. Então, isso seria interessante da gente ter um pedaço dessa nossa pizza de investimento fora do Brasil, né? Poupança em moeda forte, né? A gente está longe de ter uma moeda estável. O Arthur brilhantemente aqui colocou as condições econômicas que a gente tem aqui no Brasil, e a gente está longe de ser uma Suíça, como ele mesmo falou. A gente ter um pedaço do patrimônio em dólar, em euro, uma moeda mais forte que a nossa, faz com que a gente proteja o poder de compra desse dinheiro, desse patrimônio. Então, isso também é interessante, né? Do nosso ponto de vista aqui de planejamento patrimonial, a gente olha para as estruturas offshore também como uma alternativa interessante de proteção patrimonial. Eu uso muito o termo proteção patrimonial e não uso o termo blindagem patrimonial até de propósito. Porque, no final do dia, blindagem patrimonial é uma coisa que não existe. Porque blindagem tem sempre esse caráter do inalcançável, do inatingível, do intransponível. Não existe isso. Se eu quero ter posse e propriedade, manter posse e propriedade do meu patrimônio, em algum momento ele é alcançável. Se eu tiver um problema, ele pode ser alcançado. Então, esse conceito de blindagem ele é muito vago. Mas por que eu gosto de usar as estruturas offshore pensando em proteção? E proteção no sentido de que eu não seja pego de surpresa, de que eu possa, a hora que eu tiver algum problema, tomar as decisões que eu preciso tomar, dar os próximos passos do jeito que eu acho que precisa ser feito, e não ser pego de surpresa e ter que sair correndo para poder resolver um problema maior de um bloqueio ou de uma penhora. Então, o fato de a gente usar a estrutura offshore é por um único motivo. É geográfico, está mais longe. É só por isso. A gente não tem nenhuma regra, e nem faria sentido ter, de bloqueio automático de patrimônio que está fora do Brasil. Isso não existe. Você não tem nem competência para fazer isso, né? Não tem como. Você precisa ter todo um processo judicial para poder buscar. Claro que, dependendo do assunto, esse caminho está mais pavimentado do que outros assuntos. Mas, ainda assim, você precisa ter um processo judicial para buscar um patrimônio que está fora do Brasil. E, nesse sentido, te dá tempo para você poder dar os próximos passos se precisar. Está lá fora. Ok, eu tive um problema aqui, vamos discutir se eu vou ter, se faz sentido ou não, se é justo ou não, se eu vou ter que pagar alguma coisa ou não, mas isso está muito mais protegido estando lá fora. Então, por isso que eu gosto de usar o patrimônio, usar as estruturas offshore para a gente poder pensar em proteção patrimonial. E de uma maneira geral, se a gente pode dizer assim, eu acho que tem dois caminhos para a gente acessar o mercado internacional. O primeiro é uma conta de pessoa física. Eu, Renato, vou lá, abro uma conta na XP em Miami, fecho um câmbio da minha conta aqui, 2 dias depois o dinheiro está lá fora, eu vou sentar com o meu banqueiro e vou falar, agora eu quero investir meu dinheiro. Tão simples quanto isso. Tá? A gente pode mandar quanto dinheiro a gente quiser para fora, a gente pode deixar o tempo que a gente quiser lá fora. Posso ter 100% do meu dinheiro fora do Brasil? Pode. Posso deixar lá por 50 anos? Pode. Hoje não tem regra nenhuma do Brasil. Você tem que trazer dinheiro para lá e para cá, só posso mandar um pedaço ou não, usar um zero. Tá? Essa conta de pessoa física é o caminho mais simples, mais barato, porque você não tem custo nenhum, é só o IOF de câmbio e o preço do dólar que você está comprando, e para mandar o dinheiro, acabou, está resolvido. Tá? A questão aqui, a regra do Brasil é que eu preciso continuar declarando meu patrimônio, mesmo que ele esteja fora do Brasil. Então, eu preciso também continuar declarando isso lá fora. Quando eu tenho mais de $1 milhão investido fora do Brasil, eu preciso fazer uma segunda declaração no Brasil, não é só mais a declaração de imposto de renda, eu preciso fazer a declaração para o Banco Central também, a DCBE. A declaração do Banco Central ela tem um cunho de censo de capitais, não é fiscal, até porque o Banco Central não tem competência de falar de imposto. Quem fala de imposto no Brasil é a Receita, não é Banco Central. Então, mas ele quer saber quanto dinheiro de brasileiro tem fora do Brasil. Então, até 3 anos atrás, esse limite era muito menor, era para quem tinha mais de $100 mil, eles mudaram esse limite para $1 milhão. Então, hoje, só é obrigado a fazer essa segunda declaração quem tem mais de $1 milhão investidos fora do Brasil. Tá bom? E eu tenho que pagar imposto. Eu também, é outra obrigação que eu tenho, declarar e pagar imposto. Como é que eu pago imposto sobre os investimentos que eu faço fora do Brasil através da minha pessoa física? A regra é que qualquer rendimento que nós brasileiros tenhamos numa conta de investimentos fora do Brasil tem que ser tributado no Brasil até o último dia útil do mês seguinte ao mês que eu recebi aquele rendimento. Então, vamos imaginar que eu tenho uma ação que pagou dividendo, vamos imaginar que eu vendi uma ação com ganho de capital, ou que eu tinha um fundo de investimento lá fora que eu resgate, também com ganho de capital, ou que eu recebi um cupom de um bonde, que é um título de renda fixa que paga rendimentos periódicos, recebi um cupom na minha conta lá fora, eu tenho que olhar meu extrato para ver que dia que eu recebi, fazer a conta, gerar o DARF e no mês seguinte ir lá e pagar esse DARF no banco. Importante dizer que
O gatilho para o pagamento do imposto não é o retorno do dinheiro para o Brasil, é o crédito do rendimento na minha conta lá fora. Então, pingou na conta, esse relógio começa a contar, e eu tenho até o último dia útil do mês seguinte para pagar esse imposto aqui. De uma maneira geral, a Receita entende que qualquer rendimento recebido lá fora é tributado no Brasil como ganho de capital. Então, a gente obedece aquela mesma tabela que a gente tem no Brasil de ganho de capital de imóveis, de 15 a 22,5, dependendo do tamanho do ganho, né? Até 5 milhões de reais é 15, de 5 a 10 milhões é 17,5, de 10 a 30 milhões é 20% de imposto, e para ganhos superiores a 30 milhões de reais, a alíquota é 22,5%. Tá? É a mesma tabelinha. A exceção a essa regra são dividendos recebidos de empresa no exterior. Então, se eu tenho uma ação da Apple na minha carteira, eu recebi um dividendo, esse dividendo tem que ser tributado no Brasil, tá? E tributado como renda. E obedece a tabela progressiva do imposto de renda com a alíquota máxima de 27,5%. Tá? Essa é a regra que a gente tem hoje. Pode dar trabalho, dependendo da diversificação que eu tenho, de ter que ficar olhando meu extrato todo mês para ver se teve algum rendimento, fazer o cálculo do imposto e ir lá pagar o imposto. Por isso que, normalmente, as pessoas acabam utilizando as famosas PICs, né? Ou são as empresas offshore, as companhias offshore. PIC é que nem Bombril, que nem Maisena, é mais ou menos isso. É uma empresa offshore que as pessoas comumente chamam de PIC, porque em algum lugar do mundo, se não me engano, acho que é BVI, Ilhas Virgens Britânicas, o nome dela é PIC, é Private Investment Company, então é só isso. Mas Bahamas tem outro nome, Cayman tem outro nome, mas é tudo a mesma coisa, tá, gente? Não muda nada. Por que as pessoas utilizam isso? Porque até agora, e a regra vigente no Brasil hoje, é que quando eu faço investimento através de uma empresa dessa, de uma empresa offshore, eu passo a ter uma relação societária com uma empresa fora do Brasil. Vamos imaginar que, em vez de mandar $1 milhão para minha conta pessoa física e fazer os investimentos que eu falei para vocês, eu mando $1 milhão capitalizando a minha empresa. Tá? Então, eu abri uma empresa nas Bahamas, como exemplo, mandei $1 milhão para ela como capital. Como qualquer empresa, quando eu capitalizo a minha empresa, eu troco dinheiro por cota de participação. Eu não tenho mais dinheiro, eu tenho participação da minha empresa, certo? Essa empresa que vai investir o dinheiro no mercado internacional. Apesar da minha empresa estar nas Bahamas, em 99% das vezes, o dinheiro não fica nesses lugares. O dinheiro fica num centro financeiro mais avançado, Estados Unidos, Suíça, Inglaterra, em qualquer lugar, qualquer um desses lugares. Então, como exemplo, vamos imaginar que eu abri a conta da minha empresa na XP Miami também. Então, esse dinheiro está lá nos Estados Unidos sendo investido. Essa empresa ela não é brasileira, portanto, os rendimentos que ela vai oferir ao longo do tempo, ela não paga imposto no Brasil, ela não deve obrigações à Receita Federal brasileira. Tá? Essa empresa está sediada, nesse meu exemplo que eu dei para vocês, nas Bahamas, que é um paraíso fiscal. Parênteses aqui, eu gosto sempre de fazer isso, o Brasil não tem nenhum tipo de problema legal de nós, brasileiros, termos estruturas offshore, mesmo que seja em paraíso fiscal. Tá? Zero de problema. Eu tenho que pagar imposto e declarar, como eu disse para vocês. Mas, por ser um paraíso fiscal, Bahamas não tributa a renda. Então, ela também não paga imposto lá nas Bahamas. E os Estados Unidos também não tributam o investimento estrangeiro quando o estrangeiro investe no mercado financeiro americano. Não paga, zero de imposto lá. A exceção são dividendos pagos por empresas americanas, que aí você tem uma retenção na fonte de 30%. O dividendo já cai líquido na nossa conta. Também não precisa pagar mais nada de imposto, porque já foi retido. Mas, de uma maneira geral, essa empresa não paga imposto em lugar nenhum do mundo, porque ela não tem tributação no Brasil, não tem tributação nas Bahamas e não tem tributação nos Estados Unidos. Então, zero. Ou seja, eu tenho também o benefício. Antes, né? Quando é que eu pago imposto nesse negócio? Quando eu, que sou brasileiro e sou sócio da minha empresa, eu retiro algum tipo de dinheiro ou recebo alguma distribuição da minha empresa. Eu posso receber uma distribuição de lucro, porque eu sou sócio dessa empresa, ou eu posso diminuir o investimento na empresa fazendo uma redução de capital. Né? Eu diminuo o investimento da minha empresa. Se eu receber uma distribuição de lucro dessa empresa, eu estou recebendo uma distribuição de lucro de uma empresa que está sediada no exterior. Não importa se eu estou recebendo dividendos da Apple ou da minha empresa de Bahamas. Para a Receita Federal Brasileira, é a mesma coisa. Eu tributo isso como renda, 27,5% aqui no Brasil, né? Tabela progressiva. Tá? Se eu fizer uma redução de capital, eu tenho que tributar a variação cambial do capital que eu estou reduzindo como ganho de capital aqui no Brasil, se essa variação cambial for positiva. Né? Exemplo, eu mandei $1 milhão como capital da minha empresa, vamos imaginar que quando eu mandei esse $1 milhão, o câmbio estava 3:1, então o capital da minha empresa em reais, R$3 milhões. Eu estou reduzindo, eu quero tirar $100 mil da minha empresa, mas se eu distribuir lucro, eu já tenho lucro lá suficiente para isso, eu vou pagar 27,5% de imposto. Posso fazer uma redução de capital? Pode. Fiz uma redução de capital, estou diminuindo quanto? 10% do meu capital. Esses $100 mil que eu estou tirando agora, quando eu mandei, quanto é que eles valiam? R$300 mil. Hoje o câmbio está 5:1,
esses 100 mil dólares valem 500 mil reais. Eu tive aí uma variação cambial positiva de 200 mil reais, que eu vou tributar como ganho de capital 15% de imposto. Muito mais barato que os 27,5 sobre 500 mil reais, que seria os 100 mil dólares de lucro que eu teria que distribuir. Tá? Então, esse é o caminho que se usa para poder fazer para poder utilizar o dinheiro que está dentro da empresa offshore. Mas esse imposto ele só é pago se e quando eu fizer esse tipo de movimentação. Enquanto eu não fizer essa movimentação, o dinheiro fica todo investido na empresa. Mandei $1 milhão, depois de 10 anos eu tenho 5 milhões de dólares, né? O dinheiro foi muito bem investido lá fora, e eu nunca tirei um centavo de dinheiro, eu nunca paguei um centavo de imposto. Essa é a regra que a gente tem no Brasil hoje. Tá? E aí, já entrando um pouco nessa questão da MP, a novidade que a MP 1170 trouxe... 1171, né? Confundi. Trouxe agora, no dia 1º de maio, foi uma tentativa de mudança em toda essa regra de tributação das estruturas offshore. Na realidade, dos investimentos offshore de uma maneira geral, tanto aqueles diretos na pessoa física, como os através das empresas offshore. Basicamente, só para a gente também não se alongar muito aqui, basicamente, o que se tem de novidade nessa regra é, primeiro, a tributação dos investimentos na pessoa física a tributação dos investimentos offshore passam a obedecer uma nova tabela de tributação. Tá? Então, cria-se uma tabela onde rendimentos até R$6 mil ano são isentos de imposto, rendimentos entre R$6 mil e R$50 mil ano tem uma tributação de 15%, e rendimentos superiores a R$50 mil ano tem tributação de 22,5%. Tá? E nesses rendimentos, aí nesse caso também é uma novidade, engloba tudo. Então, os dividendos que tinham uma tributação diferente passam a ser tributados de acordo com a mesma tabela. Tá? Então, dividendo que era 27,5, até diminuiu o imposto, veio para 22,5. E aquela dinâmica de pagamento de imposto mensal, né? Então, olhei lá no meu extrato, caiu o rendimento, tem que fazer a conta do imposto, fazer o DARF e pagar no banco, ela também deixa de existir e você só passa a pagar imposto uma vez por ano, na sua declaração de ajuste anual. Então, toda vez que fizer a declaração de imposto de renda, você vai dizer quanto de imposto de rendimento no exterior durante o ano anterior, e automaticamente o sisteminha, depois de atualizado, vai calcular o imposto de que você tem que pagar e você vai acertar essa conta na data da declaração de ajuste anual. Tá bom? Com relação às empresas offshore, aqui sim você teve uma mudança mais importante, que é o fim desse diferimento, desse benefício do diferimento fiscal. A regra que está colocada ali no texto da MP é que você passa a tributar o lucro dessa empresa, né? O lucro dessa empresa, uma vez por ano, mesmo que não distribuído. Tá? Então, eu vou ter que ir, no final do ano, apurar um balanço da empresa, dizer qual foi o lucro do exercício e pagar imposto aqui no Brasil, mesmo que eu não distribua esse lucro. Tá? Com que alíquotas? Com exatamente as mesmas alíquotas dessa nova tabela que está colocada na MP. Tá? Algumas coisas interessantes e boas, até, né, do ponto de vista de texto legal, eu até acho que esse texto está bem escrito, tem coisas que precisam ser ajustadas, mas o texto está bem escrito. Mas uma coisa importante, que seria um ponto muito forte de discussão, é em relação ao estoque das empresas. Né? O estoque já existe lá fora, que nunca foi tributado. Né? Imaginar que eu falei que eu mandei $1 milhão, tem 5 milhões lá fora, eu tenho 4 milhões de lucro, eu nunca tributei. O que eu faço com esse lucro? Ele vai continuar, pela regra da MP, ele vai continuar tendo o benefício do diferimento fiscal, ou seja, o lucro auferido, e essas são as datas que estão colocadas no texto da MP, o lucro auferido até 31 de dezembro de 2023 vai continuar contando com esse benefício, ou seja, eu só vou pagar imposto quando eu efetivamente distribuir esse lucro. O lucro que vai ser tributado anualmente é o lucro auferido a partir de 1º de janeiro de 2024. Tá? Então, se preserva aqui o estoque o que já tem de lucro acumulado nas companhias offshore. Tá? Outra coisa interessante que se coloca na MP é a possibilidade de você atualizar o seu patrimônio pagando uma alíquota menor. Ou seja, se você quiser pagar imposto sobre aqueles $4 milhões, no meu exemplo lá que eu tenho de lucro acumulado na empresa, eu vou poder pagar se eu quiser, pagando um imposto de 10%. Tá? Essa é a alíquota que está sendo colocada na MP. Mas aí eu acho que essa decisão é uma decisão muito, muito particular, vai ter que olhar um pouco para dentro de cada situação.
Se é um dinheiro que está lá fora, que é o dinheiro do legado, que isso eu nunca vou usar, isso vai ficar para os filhos, para os netos, coisas assim, talvez mesmo os 10% esteja caro para pagar. Se não, se eu tenho a expectativa de que eu possa usar esse dinheiro em algum momento, talvez os 10% faça sentido eu antecipar. Então, mas é uma liberalidade, não é uma obrigatoriedade. Eu vou poder ou pagar os 10% ou continuar me aproveitando desse benefício. Obviamente que tem algumas coisas para ajustar. Eu acho que a principal coisa aqui é qual é o lucro que vai ser tributado. E, como está escrito na MP, é qualquer lucro, e não só o lucro realizado, porque uma coisa é você vender um papel e tive um lucro. Perfeito, esse lucro eu realizei o lucro. Agora, o que está sendo colocado ali é que o lucro contábil, que é a marcação a mercado dos papéis, também vai ser tributado. E aí é complexo, porque vamos imaginar que você tenha uma carteira basicamente de investimentos ilíquidos, private equities, venture capital. Como é que você vai pagar imposto na valorização desses fundos se você nem pode vender esse negócio para poder pagar? Então, essa é uma coisa que eles vão ter que esclarecer ainda ao longo desses próximos meses aí. Expectativa em relação à aprovação ou não dessa lei. Eu acho que isso é uma coisa importante. E aí entra toda uma questão política, né? Tecnicamente, como eu disse para vocês, eu acho que o texto até está bem escrito. Talvez seja... Eu tenho falado isso nas conversas que eu tenho tido sobre esse assunto, de que, no meu ponto de vista, é o melhor texto que eu vi em relação a esse assunto no Brasil nos últimos 10 anos. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Tem coisas boas ali. Claro que tem coisas ali que precisam ser ajustadas ainda. Tá? É um movimento que eu acho que não tem volta. O Brasil talvez seja um dos últimos países do mundo que tem esse tipo de benefício, né? A gente tem pleiteado insistentemente uma cadeira na OCDE, a gente acompanha muito isso, foi um pleito do governo do presidente Bolsonaro, e, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho escutado, também tem sido um pleito do governo do presidente Lula. Então, isso vai ser exigido do Brasil, que a gente se adapte a alguns padrões desses países. E isso aqui já não existe nesses países há muito tempo. Há muito tempo. Essa transparência, não ter essa possibilidade de você diferir imposto usando estruturas offshore, os principais países do mundo já não têm isso há muito tempo. Não é ilegal nada disso, mas, tributariamente falando, eles não têm isso. É tudo transparente para fins fiscais. Então, eu acho que a gente vai ter que chegar nesse ponto em algum momento. A gente tem uma chance, e eu entendo que é uma boa chance, em função desse texto que está aqui, de a gente resolver esse assunto de uma vez por todas. Tá? Mas agora tem todo o componente político para a gente entender se isso vai ser aprovado ou não. Talvez, nesse momento, até em função do que a gente tem escutado, da fragilidade, vamos dizer assim, dos acordos do governo em relação ao Congresso, hoje, se esse texto fosse para plenário, talvez não passasse. Mas a gente tem que tramitar. A MP, a gente sabe que ela vale na data da publicação. Por que nada aconteceu ainda? Porque tudo que essa MP diz, os eventos que essa MP trata, eles só vão acontecer a partir de 1º de janeiro de 24, então, na verdade, realmente não tinha nada para acontecer agora. Então, a gente vai precisar esperar essa tramitação para ver como é que tudo isso vai acontecer. O que a gente também tem escutado é que, de uma maneira geral, as MPs são apreciadas muito próxima da data de caducidade delas. E essa MP deve caducar ali perto de meio de setembro, alguma coisa assim, em função do recesso do meio de ano. Então, mais para frente, a gente vai ver como é que isso vai caminhar. A gente só não pode esquecer de uma coisa, que é esse MP, a gente está falando muito aqui das estruturas offshore, de tributação das estruturas offshore, mas o foco dela é a correção da tabela do imposto de renda, né? Então, eu não acho que, do ponto de vista político, essa MP ela vá caducar, porque a tabela do imposto de renda deve ser aprovada. O que pode acontecer, num momento qualquer, é splitar o texto, né? Falar, olha, vamos discutir essa questão do offshore depois, vamos aprovar a correção da tabela do imposto de renda, e aí o governo vai ter que se virar para achar uma outra fonte de recurso para bancar esse negócio. Então, isso pode acontecer, mas tudo isso são expectativas. Nesse momento, o que está acontecendo? Nada. O que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Né? Não vamos sair desmontando as estruturas offshore, porque vai passar a ser tributada, não vamos começar a fazer estruturas milabolantes, que provavelmente a gente vai só gastar dinheiro e não vai utilizar, então tem que esperar. Acompanhar o assunto, entender o que vai ser feito, mas, por enquanto, não fazer nada. Olhar para dentro de casa, talvez fazer algumas contas, para ver qual é o impacto que eu tenho, mas não é para sair apertando nenhum botão nesse momento, porque a gente ainda não tem nada, e pode ser que nem tenha. Então, é muito acompanhando um pouco esse processo nesses próximos meses de tramitação. Tá bom? Acho que, de uma maneira geral, era isso, tá? Sem querer tomar muito tempo de vocês. E eu e o Arthur agora estamos aqui à disposição para perguntas, o que vocês precisarem. Obrigado.
Na verdade, é mais um comentário e um pedido de opinião para o Arthur. Do começo lá da sua palestra, você falou da questão dos empecilhos que a gente tem para o crescimento do Brasil, e depois você falou do empresário ser um pouco mais livre, né, para poder movimentar e crescer. Algo que eu nunca vi ninguém falar em uma palestra, mas que eu reflito muito sobre isso, não estou falando que eu seja contra, nem nada, mas as políticas ESG, que muitas vezes são impostas ao mercado brasileiro, você não acredita que isso também seja também um empecilho para um crescimento? Principalmente nas questões ambientais e já que estamos aqui em Goiás, principalmente para o agronegócio? Sem dúvida. De novo, eu sou um defensor do meio ambiente, mas tem a política inteligente e tem a política burra. Esse movimento ele tomou uma conotação tão grande que hoje em dia você se quer dizer, não, vamos discutir qual é a política inteligente, você já é taxado como um negacionista. Fala assim, não. Lembra a discussão da semente transgênica? Que algumas pessoas trouxeram atrás e falaram assim, olha, não pode semente transgênica. Fala assim, olha, só explicar o seguinte, cara, 2 bilhões de pessoas no mundo vão morrer de fome. Por quê? Porque a produtividade vai cair, os yields vão cair. É isso mesmo? Não, peraí. Então, olha, porque, olha, se você quiser, não pode semente transgênica. Eu acho que a discussão inteligente sobre, por exemplo, a ocupação da Amazônia, sobre coisas assim, são... Gente, tem 30 milhões de pessoas no lugar. O que você quer que elas façam? Assim, de novo, eu gosto muito do tema, mas tem algumas coisas que são muito, eu diria assim, mal colocadas. Por exemplo, o Macron, que tem todos os motivos de reclamar do Brasil, porque o ex-presidente fez algumas afirmações sobre a beleza da mulher dele, mas tudo bem. Mas o camarada coloca o dedo no nosso nariz e fala assim, vocês têm que fazer isso. Tá bom. Imagina o seguinte, tem 4 Paris tem 7 milhões e meio de habitantes, morrendo de fome. O que o senhor faria como presidente? Ele queimava metade da França, para não deixar as 4 Paris. Então, assim, não me diz não. Me dá uma solução inteligente. Me dá uma solução de desenvolvimento sustentável. Entendeu? Eu concordo 100% com o seu ponto. Eu acho que a discussão ela tem que passar para outro nível. E para pessoas como nós, que dizem, olha, nós estamos alinhados, mas eu preciso de uma solução inteligente, não é uma solução de, olha, não pode fazer nada em lugar nenhum, em nenhum momento. Eu não sei quem tem filho novo aqui, se você tentar botar ele no quarto e dizer, olha, você não pode fazer absolutamente nada, vai dar um problema horrível, porque ele vai pular de cabeça do armário, vai ser uma coisa assim. Você fala, não pode botar o dedo na tomada, não sei o quê, mas isso aqui você pode fazer. É uma solução que a gente tem que ter inteligente. Para com essa coisa de tentar, entendeu? Dizer, olha, qualquer discussão é uma discussão de um negacionista, eu sou um negacionista, eu quero, entendeu, ver o mundo pegar fogo. Eu não quero nada disso. Eu só quero que você me dê uma solução na qual 30 milhões de pessoas na Amazônia Legal brasileira não morram de fome, né? No qual a gente consiga desenvolver o potencial de um país, porque tem uma ironia nessa história toda, que é a verdade, tá? Isso aqui é verdade. Como é que os países desenvolvidos se desenvolveram? Queimando as florestas deles para gerar energia, para gerar PIB. Aí chega na nossa vez, eles falam, não, olha, tudo bem, é verdade, eles estão certos, porque eles não têm mais florestas, as únicas que sobraram são as nossas. Mas você fala assim, não, então, calma. Se você usou o seu crédito de carbono há 200 anos atrás para poder se desenvolver, paga agora para eu não usar o meu. Calma. Tem uma discussão justa para ser feita. Você quer que eu preserve a Amazônia? Tá bom. A Amazônia ela é muitas coisas. Ela é fonte de biodiversidade, ela é fonte de energia. Então me paga. Esse é um jeito inteligente de fazer isso. Não basta o cara dizer, botar o dedo na minha cara e falar não. Ou não, que nem o francês. Né? Assim, não. Espera aí. Você queimou metade da França, agora vem botar o dedo na minha cara. Calma.
tem uma discussão inteligente, não estou defendendo de forma nenhuma o desmatamento, fique muito claro isso, mas vamos ter uma discussão inteligente sobre isso, não vamos ter uma discussão tola, uma discussão boba de não pode porque não pode, porque não pode, se você falar nisso, você, entendeu, um negacionista. Não, não sou negacionista, eu acredito profundamente na preservação do meio ambiente, na preservação da biodiversidade, acho que isso é o futuro da nova economia, mas tem um jeito inteligente de fazer isso e tem um jeito burro. Eu gostaria muito que fosse pelo jeito inteligente. Pessoal, mais alguém? Tem alguma pergunta? Tá, joia. Boa tarde, Arthur Florindo. Obrigado aí pela palestra, foi sensacional. Eu queria fazer uma pergunta para você também, Arthur. Vou um pouco antes do ESG, mais para o mercado financeiro. Como você disse, o governo começou o mandato dele aprovando um rombo aí de 190 bi, e as coisas não estão mais descontroladas, porque a gente ainda tem uma figura que é um presidente independente do Banco Central, mas que está com o mandato dele para acabar no futuro próximo. A gente tem um cara colocado lá, o Galino, né? Galípolo. Galípolo, pelo Haddad, e tem uma outra fazendo curso de trainee na China, né? Ver se ela volta. Então, pode ser um dos dois. Esses dois já estão identificados aí como presidente. Ela a gente corre mais risco, né? Ou menos, talvez. Porque ela pode não aprender o chinês e esquecer o português. Fica mais fácil de lidar com ela. Mas eu queria ver, assim, qual é a chance desse Banco Central, do Roberto Campos para frente, brincadeiras à parte, continuar independente? Olha... Mesmo que seja o Galípolo. Ótima pergunta, Milton. Eu vou colocar da seguinte forma. O Banco Central, o próximo Banco Central, eu não tenho certeza se ele vai ser mais duro. Eu tenho certeza que ele não vai ser mais duro com a inflação. Pode ser que ele seja tão duro ou menos duro. Vou colocar dessa forma. Roberto Campos Neto é um cara sério, não estou dizendo que o Galípolo não seja um cara sério, mas o Galípolo já externou publicamente ideias com as quais eu não concordo muito, né? Então, assim, quando você tenta... Gente, a gente fala de muita coisa, mas assim, a moeda é uma das instituições mais sagradas de um país. Uma moeda estável é uma instituição absolutamente essencial. Não existe país estável com moeda instável no mundo, não tem nenhum deles. Então, assim, e essa foi uma das grandes ganhos que a gente teve. Nessa discussão, na discussão da transição política, era quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai quebrar o ministério e tal. Foi a primeira eleição que ninguém perguntava quem ia ser o presidente do Banco Central, porque você sabia que era Roberto. Agora, a próxima escolha, né? A próxima escolha. Olha, eu concordo com você. Eu como investidor, o que eu faço? Eu sei qual é a política monetária até 2024. Depois de 2024, eu sei que ela é pior, não sei se ela é pior, mas eu sei que tem o risco dela ser pior. Se tem o risco dela ser pior, tem que ter um prêmio de risco. Então, eu fico protegido até 2024 e comprado em títulos que se beneficiam caso o Banco Central seja menos duro, ou seja, eu fico comprado na inflação implícita de 25, 26 em diante. É isso que eu faço para me proteger, para proteger o dinheiro dos nossos clientes. Não sei se isso for verdade, juro, espero de pé junto que eu esteja errado, que a gente tenha as condições para ter um Banco Central e uma queda sustentável na taxa de juros. Mas, gente, torcida não é estratégia de investimento, né? Então, eu sou pago aqui para me preocupar e, me preocupando, eu protejo os portfólios nesse momento. Concordo 100% com você. Pessoal, bom, primeiro queria agradecer aqui pelo Arthur, pelo Folino, pela Thaísa, sempre disponíveis aí quando chamados. Sintam-se sempre em casa, voltem sempre. Agradecer também a presença de todos aí que atenderam o nosso convite. A gente ficou muito honrado aí com a presença de todos. E essa pauta, né, nossa de evento, sempre é uma prática da NextGen. Sempre estamos buscando trazer informação de qualidade para os nossos clientes, porque a gente acredita bastante que com informação de qualidade a gente toma melhores decisões. Ficamos à disposição de
continuar com esse tema individualmente. Então, procurem seus assessores aí, se quiserem bater um papo individual com o Folino, com o Arthur. Estamos todos à disposição. Contem sempre com a NextGen. Abraço a todos, boa tarde.